Monark versus 30 haters. Hoje vou estar reagindo a isso. Sou um dos participantes. Fui censurado ou não? Vamos ver o meu corte aqui, né? O meu corte deu um pouquinho de comentário. Até o momento eu tô gravando esse vídeo. Tô gravando no dia que saiu, tá? Tô gravando aqui às 11 horas da noite do sábado, dia 25, quando saiu o debate, tá? Então vamos lá, sem enrolação, né? O pessoal reclama que eu fico comentando. Gente, a minha câmera tá travando um pouco porque o meu computador não tá aguentando mais fazer vídeo aqui. Desculpa. Que é o OBS, tá com a câmera do meu celular aqui, junto com o vídeo ao mesmo tempo. Não tá após edição, né, o vídeo, então tá tudo junto aqui de uma vez só. E aí ele não tá suportando, tá? Tanto é que a qualidade da minha câmera eu abaixo aqui no computador pra ver se trava um pouco menos, né? Então, só que mês que vem vai dar uma melhorada, tá? Comprei um Note Gamer, né? E aí vai alavancar as qualidades dos vídeos aqui da produção dos meus conteúdos também, né? Que eu tenho os canais, né? O Little Nerd e o Pop Coffee. Então, vamos lá, sem enrolação, vamos reagir aqui o debate. Eu não vou colocar tudo, gente, porque, cara, tem 2 horas e eu vou sair daqui 1 hora da manhã, não tô com saco, não. Porque eu tava lá, não preciso ficar vendo tudo isso aqui, não. Eu só vou comentar porque eu tava lá, tá? Então, né, e principalmente a minha parte, né, vocês vão entender. Vamos lá. Eu acredito que todos os partidos têm o direito de existir. Qualquer partido, inclusive. Você tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você também tá falando do partido nazista. Qual crime? Não, vamos. Vai, chega de palhaçada. Se você ficar disseminando um crime por aí, Estupro, pedofilia, você pode fazer coisas que são crimes. Levantei a mão, mano. Queria mesmo se livrar de mim. Mas qual crime? Qual crime? Calma aí, gente. Deixa eu só arrumar aqui a velocidade, que eu uso um bagulho de velocidade. Tá? Pra deixar mais rápido, não ter paciência, não. Eu vou pular algumas partes, tá, gente? Porque não dá não. 1h30, não dá não. Qual crime? Isso é um crime. Qual crime? Mas fala o crime. Você vê pessoas que são banidas pelas próprias redes sociais por defender seus próprios objetivos. Eu fui. Exato, claro que funcionou. Não sou porra nenhuma. Ficou arrependido, errou ou... Não, me arrependo. Os Estados Unidos é um dos países mais seguros do mundo. É mais seguro do que o Brasil. Na sua cabeça. Não, você não concorda com isso? Eu acho que é um partido... Você não concorda com isso? Mas é porque que mais tem psicologia nazismo. Você acha que os casos que sim pode forçar violentamente alguém a tomar vacina? Antes você falava com carinho do Flow, falava com carinho do Igor. Tu acredita no aquecimento global, cara, em pleno 2025? Eu sou nada. Eu não acredito. Eles só queriam empurrar na goela abaixo da gente pra lucrar um monte. Os capitalistas não tomei a vacina, eu peguei Covid. Tô aqui. Se eles defendem uma campanha de cancelamento pra destruir a sua carreira, por que isso tem que ser permitido de acordo com a liberdade de expressão se ela tá destruindo toda a sua vida? As vacinas alteram geneticamente o usuário. Você tá literalmente negando vários institutos, várias pesquisas que comprovam em que as vacinas são As seguras. pesquisas são todas vendidas e Eu compradas. discordo totalmente de você, porque o que você comentou foi sim um crime. Mas ele com certeza baixou a cabeça pra essas pessoas. Se ele te chamasse hoje pro fogo, seria? Pra impor um estado cada vez mais autoritário. São vozes da sua cabeça. Você falou, tá gravando. Eu sei que a Antártica tem alguma coisa Isso é esquisita. legal pegar uma criança Concordo. de 5 anos? Não. Ah, colocar as placas? Isso daí não é legal. Aí minha filha pergunta. Existe até um partido nazista, alguma coisa assim. Você ainda defende essa posição? 2.000 pessoas foram presas porque elas postaram Meme na internet. Você falar que eles podem existir, poderiam existir. É apologia. Não é É apologia. apologia nazista. Você tá falando A que é partir do bom. momento que você Apologia é diz- você defender. Você tem que tomar. Mas, Não cara, parece. já tem... Não, você não tem que tomar nada, Acabou não. esse café. Acabei de fazer, só pra ver o vídeo. Pra caralho. Não, Oi, meu nome é Monark, eu tenho 35 anos, eu faço vídeo na internet e hoje eu tô cercado de 30 haters. Pra mim, toda vez que eu vejo essa parte aqui, parece que ele falou 85 anos. Somos 25 pessoas, tá, gente? Não é 30 não, tá? Só pra deixar claro aqui. Caramba, o vídeo tá com... Caramba, isso aqui, olha o tanto. Caramba, ele lançou 4 horas atrás, tá, gente? Cara, eu postei aqui alguns cortes, né, eu fui o primeiro. Na hora que eu tava assistindo, eu assisti um pouquinho, tá? Eu só assisti a minha parte ali, que eu sabia mais ou menos onde ia ser. Eu já peguei e coloquei a tela do meu celular pra gravar e já meti no TikTok o vídeo, fio. Sou besta. Coloquei tráfego pago também, ó. Eu ali, ó. Ai, caramba, essa luz aqui. Ó, tráfego pago ali, ó. Coloquei agora, né? Não tá pegando view ainda. Postei também aqui nesse canal aqui já alguns cortes, né? Tem um cara aqui, ó. Não diga aquela palavra, o povo não gosta e o governo não deixa. Ui, ui, ui. Vamos lá. Eu vou ler os comentários aqui não, que eu tenho raiva. Eles estão aqui comigo e vão tentar me refutar, quero ver. O governo quer regular as redes sociais pra impor censura. O povo demora pra ir. Ó, esse carinha que ele participou de outro debate, ele é bom de fala, hein, mano? Esse rapaz aqui de óculos. E, gente, o que eu ia falar? Ah, eu acho que a maioria não é hater não, gente. Porque a gente tava ali trocando ideia, né? E no final... No final não, antes, né, de começar o programa. E o Monark é muita gente boa. A maioria gostava dele, pô. Não, a maioria gosta dele, mas tem uma diferença entre gostar e concordar com o que ele fala, né? Tem gente ali que não concorda muito com algumas coisas dele, né? Eu não tô falando de mim, tô falando no geral, tá, gente? Manda ver, cara. E aí, Monark, tudo bem? Tudo bom, senhor? Por que você acha que o governo ele quer regulamentar as redes sociais para implementar a censura? Porque fica mais fácil dele passar leis e tomar medidas que vão contra os interesses da população. E se a gente não puder reclamar,
fica fácil de implementar. Então você é 100% contra a regulamentação das redes sociais. Olha, eu não sou 100% contra regulamentar as redes sociais. Eu sou 100% contra de regulamentar a expressão. A expressão. A liberdade de expressão. Porque você, em teoria, poderia regulamentar as redes sociais para impedir que elas mesmas censurem as vozes do cidadão, né? Então, na sua opinião, tem que falar tudo, sobre tudo nas redes sociais. Eu acho que qualquer assunto deveria poder ser debatido. Sim. Teve um momento que você foi cancelado Complicado. porque você falou, você até usou a frase polêmica, né? Sou mais louco que todos vocês. Eu acho que deveria existir até um partido nazista, alguma coisa assim. Você ainda defende essa posição? Eu acho que dentro da liberdade de expressão significa ouvir as pessoas com que a gente discorda e pessoas que têm opiniões de merda. Então, se for pra proteger só a opinião que eu gosto, é fácil, não é liberdade de expressão. Então, sim, eu acho que o Brasil deveria ser igual nos Estados Unidos, onde qualquer partido tem o direito de existir. Você não acha que deveria ter um limite? Nem tudo pode ser falado. Existem alguns limites, até mesmo na liberdade de expressão, porque não existe liberdade de expressão absoluta. Você pode defender 90%, mas sempre vai ter aqueles 10% de coisas que você não pode falar. Por exemplo, estupro, pedofilia, Você não pode fazer coisas que são crimes. falar sobre... Tchau. Mas vai ter o tempo de falar sobre isso, vai ter o tema pra isso. Precisa adiantar a fala. Boa tarde, Bruno. Sou o Matheus, tenho... Era boa noite já, Bom, tá, gente? eu Já era discordo em noite. muitas partes, porque, sinceramente, as redes já se regulam de certa forma, eles se blindam de certa forma e financiam e expõem o que eles querem. Até porque muitas vezes você vê pessoas que são banidas pelas próprias redes sociais por defenderem seus próprios objetivos. Eu fui. Exato, exato. Você pode ser mal interpretado e aí a rede, por você ser uma pessoa que está sendo impulsionada pela rede naquele momento, acaba sendo mais frágil, digamos assim. Você é uma pessoa que está extremamente exposta, certo? Certo. E aí que entra, porque o governo vai querer se blindar, por quê? As redes já blindam, de certa forma, as pessoas. Então, as redes têm suas próprias regras. Eu acho que tá errado isso, das redes sociais poderem censurar as pessoas com quem elas quisessem e escolher. Cara, isso que é uma coisa que eu acho que eu vi uma pauta, né? Que eles estão pensando, e assim, alguma coisa de você. Se você falar alguma coisa que eles não gostam, você pode ficar até um mês, alguma coisa assim, fora do ar, sacou? Cara, isso aconteceu ano passado, né? Eu lembro que na época ali da eleição, cara, não tem nada a ver, né? Mas eu vou citar aqui. O Marçal, né, pô? Ele barraram a rede social dele bem antes do bagulho lá do termo lá do Boulos, né? Ele foi censurado. Isso eu acho errado, cara. Igual eu falei no outro vídeo, cara, pra crianças eu acho que eu concordo a regulamentação da parte de, cara, pedir o documento pra você abrir uma rede social ali só pra saber sua idade, cara. Porque, pô, que tem gente que realmente não deve ter rede social porque não serve pra ter, cara. Ainda mais criança, pra mim. Não devia ter, ou com a supervisão do pai ali, dentro da aba do próprio Instagram do pai, cria uma rede social pro seu filho, pra você ficar de olho, né? Eu acho isso aqui, no máximo, tá? Qual que é o discurso público permitido pelo brasileiro? As redes fazem isso. Eu sei, eu acho eles errado. apoiam e financiam isso, apoiam e Então, divulgam em massa as ideias. Eu sou pró liberdade de expressão, entendeu? Eu acho que se você quiser passar uma lei referente às grandes big techs e tudo mais, deveria ser no sentido de impedir que elas calem as pessoas só porque elas não gostam E da a opinião. regulamentação das redes não seria colocar uma forma das redes abrirem suas programações, seus códigos para entender como isso funciona e, de certa forma, fazer eles serem mais justos quanto a isso. Porque, de certa forma, as redes são injustas. Eles agem da forma que eles querem, eles impulsionam o que eles querem. As redes têm seus próprios objetivos. Sim. No final das contas, as redes sociais são empresas privadas, né? E, obviamente, eles vão ter a agenda deles e tudo mais. Eu acho que até é viável a gente pensar numa regulamentação onde as empresas não podem retirar um discurso das suas plataformas só porque elas não gostam do conteúdo, né? Certo. Eu acho que nesse sentido poderia acontecer. Mas o problema é que as regulações que o governo está querendo agora é para que ele possa escolher quais assuntos ou quais pessoas podem falar na rede. Não. Nesse sentido, é censura. Se for no sentido de proteger as pessoas, para que nem mesmo as grandes empresas, as big techs, possam censurar o indivíduo, aí eu concordo com você. Eu acho que a gente pode ter essa proteção no Estado, sabe? Certo, mas aí a gente entra nas questões mais práticas do assunto. Perfeito. Fala, Monark, beleza? Esse aqui eu queria ir, pô. Sabe por que eu queria ir nesse aqui? Porque aqui, cara, ninguém tava falando do bagulho da adultização ainda. Tava quando a gente gravou, agora não, estamos no final de outubro. A gente gravou isso aqui no comecinho, pô. Então tava ali ainda pra falar e ninguém citou o problema das na questão de regulamentar pra controlar o uso das crianças. Isso que eu concordo. É diferente, pô. Ou as pessoas que cometem crime, ou falam que pensam aqui na internet, na questão de imputar crime em outra pessoa, você falou isso aqui é crime pra uma outra pessoa que não pode. Aí sim, pô, pessoas que cometem crimes aqui achando que estão imunes. Eu acho que pra isso sim serve também. Físico, quando dá tempo eu sou pastor. A regulamentação, como que é a pergunta? Se a regulamentação é uma forma de censura. Ajuda certo? nós aí, pô. Não, o governo quer regulamentar pra censurar. Então, vamos lá. A regulamentação ela tem que ter em tudo, porque senão passou o boi e passa a boiada. Tudo na vida tem que ter uma regulamentação. São as leis, as regras, até mesmo como freio moral para algumas coisas. Não sou a favor do governo ser tendencioso. O Estado é laico, mas não é laicista. Não é o que muitas vezes nós vemos na prática, infelizmente, mas não sou a favor dessa tendenciosidade. Porém, não dá pra você isentar o ser humano da sua cosmovisão. Eu não acredito em neutralidade. Qualquer assunto que for levantado, você vai ter a sua cosmovisão, eu vou ter a minha. Então é meio utópico você querer um governo... Meteoro de Pegasus! Até mesmo porque quem vota naquele que representa os seus ideais. Nisso já quebra a ideia de neutralidade. Eu não acredito em governo neutro, não sei não. Então, mas eu não tô falando que você acredita. O que eu tô trazendo à tona é o quê, Monark? Como foi até falado aqui.
Você ser a favor de tocar em qualquer assunto, peraí, se o assunto for crime, só falar desse assunto, ou fomentar grupos, ou incentivar, ou potencializar, Mas você acha que assuntos são crime? sim. Olha, se tá na lei que é um crime, mas não quer dizer que eu concorde que deveria ser. Então, mas é porque assim, se a gente for nesse relativismo, tá na lei, mas eu discordo, então eu vou fazer. Aí é o que eu falei, passou o boi, passa a boiada. A gente não pode relativizar. Mas é se que, está tipo, na lei, você acha tá que na tudo lei. que tá na lei é justo? Não, é lógico que não. Vai ter coisas que eu vou discordar que tá na lei. Eu faria discordo da diferente. lei, exato. Então, mas Então, você você discordar não é você, por exemplo, fazer o que tá oposto à lei, porque senão você tá indo contra a lei, e aí se todo mundo for ir contra a lei por conta das suas convicções e suas opiniões, aí a sociedade vai pra um caos, vai pra uma calamidade. Olha, eu acho que as leis não deveriam regular a expressão. Acho que você deveria poder falar sobre qualquer assunto. Concordo, a não E ser ter que não seja qualquer- crime. E ter qualquer opinião. Pô, mas o que é crime hoje em dia? que tá na lei. Vai da cabeça do Alexandre de Moraes, pô. Hoje em dia a gente tem um judiciário completamente corrupto e eles interpretam a lei e a Constituição. Cuidado da aí, forma que eles Monark. quiserem. Você percebe como isso dá um poder na mão do juiz de decidir o que ele quiser? Os juízes se sentem acima da lei. Eles interpretam as leis da forma que eles quiserem. Às vezes pra soltar um amigo deles que é bandido e às vezes pra prender uma pessoa. Cara, muita coisa que, assim, é que eu tenho medo de falar. Desculpa, gente, eu tenho medo. Porque eu não tenho condições de ficar pagando advogado, não. E o Monark tem e passa o perrengue que ele passou, imagina eu. Mas, cara, muita coisa que o Monark falou nesse debate, eu fiquei meio com medo. Não de sobrar pra mim, mas eu digo com medo por ele, tá ligado? Tipo assim, cara, ele falou algumas coisas que eu concordo que é verdade, tá ali no debate. E eu fico assim, cara, ele falar isso aqui não dá B.O. pra ele, não? Mais do que ele já tem, né? Pessoa inocente que foi fazer um protesto, né? Então, a gente passar mais leis para dar mais poder para os juízes que já estão interpretando do jeito que quiser, a gente vai acabar sendo obrigado a só falar o que o judiciário permitir. E aí eu acho que é um cenário ruim, entendeu? Aí a gente vai ser todo mundo escravo do governo, que vai ter que ser robozinho, todo mundo pensar igual, porque eles vão proibir qualquer coisa que incomode eles. Então eu gostaria de evitar esse caminho, não acho produtivo. Esse cara é muito gente boa, mano. Beleza? Sou Renan Lisboa. Eu acredito que o principal equívoco na sua colocação é porque você acaba balizando todo mundo na sua régua. Pior que ele foi de branco, mano, na sala branca. Eu olho assim, às vezes parece que ele tá sem ombro. Mas esse cara, mano, ele é muito inteligente, mano. Eu não vou poder colocar a rede social dele aqui. Mas ele... Desculpa. Ele aborda uns assuntos lá na rede social dele, cara, que é bem, sabe, bem complexo. Faz você pensar bastante, cara. Ele também dá mentoria. Você é um cara que se desenvolveu, você é um cara que consegue diferenciar uma opinião, uma expressão e um ato propriamente dito. Isso, até para uma cultura estadunidense, pode ser que faça sentido. Quando a gente vem para o Brasil, onde a maior parte, a esmagadora maioria das pessoas, elas não têm acesso a praticamente nada e elas encontram uma bandeira, vou dar um exemplo extremo. Eu não gostaria que estivesse sendo incentivado crianças crescerem com o potencial de se tornarem um homem-bomba, porque fazendo aquilo ela iria cumprir um propósito, ele iria ter uma eternidade lá com as virgens. A gente sabe que esse tipo de discurso é algo banal, independente do que está sendo tratado. Só que para a maior parte dos brasileiros que não tem repertório cognitivo, não vai só ser um discurso, vai se transformar na realidade de vida dele. Como que você vê isso? Olha, eu acho que a gente tem que aceitar que as pessoas têm o direito de fazer suas próprias mentes. E se elas querem acreditar em besteira, é direito delas acreditarem em besteira, entendeu? Eu não acho que é o papel do Estado de decidir o que as pessoas podem ou não acreditar. Independente se a população, alguma parte da população seja ignorante, não acho que isso dá direito ao Estado de calar os ignorantes porque ele não gosta do que os ignorantes estão falando. Mas não é uma parte da população, é a maior parte da população. E quando os lobos têm liberdade, as ovelhas são sacrificadas. Mas quem tá tendo liberdade são os lobos, que é o pessoal que tá no poder, que pode falar o que quiser, pode fazer o que quiser, pode roubar, pode fazer não sei o quê. E quem tá sem liberdade somos nós, o povo que não pode nem mais falar o que pensa na internet. Eu concordo, só que quando a gente pega isso que você acabou de falar, isso se traduz em coisas muito mais comuns do que crimes ou qualquer coisa desse tipo. Então, se nem essa parte mais comum do cotidiano do ser humano foi resolvido, principalmente essas coisas que estão em camadas muito mais Mas sensíveis. a solução é dar na mão do Estado o poder de decidir o que as pessoas podem ou não falar. Claro que não, mas quando o povo por si só não tem a mínima capacidade de conseguir agir, viver em sociedade, respeitando o espaço do outro, se não for através de um poder coercitivo, como que isso vai ser solucionado? Traz uma solução. Então, a questão é que, eu acho que você ignora que quem tá no Estado não tá nem aí pro povo, eles estão aí pro poder, eles querem continuar controlando a população da melhor forma possível, entendeu? E se a gente não puder nem mais falar, e eles controlarem o que a gente pode falar ou não, você nunca vai dar a oportunidade do povo brasileiro realmente se desenvolver e ter esse pensamento mais crítico e complexo, porque como que o povo brasileiro vai desenvolver um pensamento se quem tá no poder vai ter o direito de quando, se alguém tivesse, né, formando um pensamento que acordasse a população pro cenário real, o governo tem o direito de ir lá e calar essa pessoa porque a gente passou uma lei onde eles regulam a internet ou regulam a expressão, entendeu? Então como que o Brasil vai sair do buraco se a gente tá dando pros carcereiros o poder de calar nossa boca? É porque, como eles fazem isso de uma maneira Foi velada, boa essa. o problema é que pessoas inteligentes, igual você, igual o ex-presidente Bolsonaro, que em alguns aspectos pode até ser bem intencionado, mas quando isso não se traduz nas palavras, é uma boa intenção colocada de maneira errada, e isso acaba dando munição, dando argumento para que eles possam subverter tudo isso. Ah, não devia ter levantado a mão aqui não, pô. Ele é bom na... E aí, cara, E aí, bom? tá bem? Vixe, esse cara é bom, hein? Ele já participou do Monark Lá Talks. no Monark Talks com o Negrão, saudoso Negrão. Vamos lá, você falou... Saudoso Negrão. Você falou... Não, calma aí.
Monarcão, você falou sobre a regulamentação das redes, que você disse que é contrário porque você entende que ficaria a revelia da cabeça do Alexandre de Moraes, por exemplo. Hoje outro juiz aí. Mas veja, o Brasil é um país recursal, né? A gente tem um sistema judiciário recursal. Então, caso você perca na primeira instância, você pode recorrer à segunda instância. Existe o STJ, existe o Supremo, né? existe o Supremo, mas aí você pode recorrer, né? O ministro Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, eles julgam diretamente ações que envolvam aqueles que têm foro privilegiado, parlamentares e afins. E determinados crimes, como crimes de violação ao Estado Democrático de Direito e afins. Então, assim, eu acho que é válida qualquer discussão a respeito da competência do poder. Mas a gente não pode negar que, primeiro ponto, o Brasil é um país que tem uma série de fases recursais para que justamente um cidadão possa recorrer a outras instâncias e a outros juízes para que esses juízes também avaliem aquilo que foi decidido na instância anterior. Então, isso eu acho que é um ponto importante da gente ressaltar. O sistema jurídico, em teoria, funciona. Né? Exato. Então, mas essa é a minha pergunta também. Eu te devolvo uma pergunta. Não necessariamente você ter acesso a recursos significa que o judiciário tem o direito de regular o que as pessoas falam, né? É um pulo aí. Né? Então, mas vamos supor que não cabe mais ao judiciário, né? Não cabe mais ao Estado fazer essa regulamentação. Quem caberia esse sistema de freios e contrapesos? Quem seria o responsável? A própria sociedade, dentro do debate, vai fazer com que as melhores ideias sejam as vencedoras, né? Porque normalmente num debate, se o debate for, né, sensato, com as pessoas que realmente querem debater, a melhor ideia tende a vencer, né? Então, seria uma questão de se autorregular. A sociedade se autorregularia sem a necessidade do Estado. Mas qual que é esse modelo? Porque, por exemplo, você estava nos Estados Unidos. Os americanos são um Estado gigantesco. Verdade, um Estado muito grande, um Estado poderoso. E a regulamentação? E outra coisa, quando a gente fala não tem regulamentação de redes sociais, não. Quem faz a regulamentação das redes sociais nos Estados Unidos são as próprias plataformas. Né? Então, mas existe uma legislação. Assim como, por exemplo, existe uma legislação muito, inclusive mais rigorosa que a do Brasil, na União Europeia, por exemplo. Então, sim, mas lá nos Estados Unidos, no caso, a legislação protege o direito das pessoas de se expressarem na internet. A regulação é nesse sentido. Tanto que você tem o direito à liberdade de expressão, você não pode ser banido de todas as redes sociais lá. Isso acontece com as pessoas. Né? Mas você entende que o sistema jurídico do Brasil é muito alinhado ao sistema europeu, da Europa Ocidental. Que, inclusive, tem uma legislação muito mais poderosa em relação à regulamentação das redes. Lá no Reino Unido já tem mais de 2.000 pessoas que funciona. Na internet mesmo. Mano, esse cara é bom, hein? O que é um exemplo horrível, né? Então, não, eu concordo nesse aspecto. Mas 2.000 pessoas são presas porque elas postaram meme na internet. Não, mas em relação ao meme eu concordo. Mas veja, então... Mas se a gente for pensar de regulamentação das redes, é exatamente aí que eles querem mas então existe algum modelo? Um meme vai aparecer a Polícia Federal e falar, esse meme é contra a democracia. Mas existe algum modelo? Aqueles memes lá na época do Twitter, quando o Twitter saiu do... né, foi desligado do Brasil, né, do Alexandre, os caras perdendo a linha com o meme, né, o próprio Elon Musk zoando, cara, nossa, aquela época foi tenso, hein? Pelo que você vê como inspiração? Modelo? Não. Eu acho que todos os modelos de regulamentação da expressão são modelos falhos. Então você quer criar algo novo? Eu gostaria que não fosse nada regulado, entendeu? Eu acho que se for para regular, seria regular em proteger o indivíduo do poder de monopólio. As crianças. Então presumiria ausência de Estado. Para haver ausência de regulamentação, teria que pressupor ausência de Estado, que é algo tópico. Ou um Estado que regulamentasse não o que as pessoas podem falar ou não, mas sim o que as redes sociais podem banir de discurso ou não. Entendo, mas você entende que também a regulamentação das redes não se trata só sobre crimes de opinião, injúria, calúnia, difamação e outros crimes. A regulamentação das redes também trata, por exemplo, de combate à pedofilia. Que inclusive agora está sendo pautado no Congresso, e os bolsonaristas estão dizendo que eles são contrários ao projeto, porque o projeto de combate à pedofilia e de divulgação de material e tal. Não é proibido. Não, a pedofilia é, mas existe uma legislação específica que trate de conteúdo pornográfico e da responsabilização das plataformas sobre esse gerenciamento. Não existe uma legislação no Brasil ainda, o que é um problema grave. Você não pode postar vídeo pornô de criança, não. Não, mas não existe uma responsabilização por parte das plataformas. O que a legislação prevê é que as plataformas... Mas o Estado quer controle sobre as plataformas. Não, as plataformas não se responsabilizam. Você não acha isso importante? As plataformas se responsabilizarem por conteúdos pornográficos sendo gerados? Eu acho que é muito difícil as plataformas se responsabilizarem, porque todo mundo pode postar na plataforma, certo? Então, se algum aleatório vai lá e posta na plataforma um vídeo de pedofilia, você não vai multar a plataforma por causa disso, porque é aberto ao público, né? Você tem que multar o cara. Foi. É nóis. Valeu. O cara é bom de argumento. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Kátia. Tudo bom, Kátia? Tudo bem, graças a Deus. Então, você acha que nós devemos expressar nossas opiniões? Livremente. Independente que eu vou ferir o direito do meu próximo. Que direito você fere quando você fala a sua opinião? Que direito meu você fere? Por exemplo, o que você poderia falar que feriria um direito meu? Isso é complexo. Assim, você falar alguma coisa na internet e alguém não gostar, você pode estar... Como assim você está ferindo? Tem que ver o que é ferir em si. Porque, cara, eu já falei coisas na internet, não crimes, pelo amor de Deus. Eu tô falando, tipo, opiniões, não sobre política, nem nada disso, não. Sobre série, filme, né? O que eu vivo, o que eu falo também aqui na internet. E, cara, a pessoa fala que não gosta, por isso eu tô ferindo a opinião dela. Não, pô, é porque ela não gostou. É por isso eu não posso falar? Não tem nada a ver, pô. Aqui é um pouco complexo esse assunto e tal. Você vai ver o que ela vai falar aqui. O dela eu vou pausar porque ela fala algumas coisas que eu não concordo, tá? 1988 diz, por exemplo, se eu falo algo que não é real, uma injúria, uma calúnia, uma difamação, eu estou prejudicando o meu próximo. E você vê que muitas pessoas postam nas redes sociais ou no YouTube fatos que não são verdades, que se nós formos buscar os fatos de verdade, tá colocando uma injúria, uma calúnia, acabando com a vida da pessoa, destruindo. Por exemplo, eu tô sendo uma vítima em relação a isso, e eu tenho criança. Você já imaginou, aqui no Brasil, todo mundo fala o que pensa, dizer o que quer, e as crianças, como é que vai ser? Então tem que ter uma regulamentação, tem que ter um limite em tudo, porque é o meu direito. Não, calma lá. Ai, tá, deixa eu soltar aqui. Ele termina onde começa o seu. Mas já não tá regulado nesse sentido? Já tem a lei de difamação? Não, moça, já existem leis. Já existem. Me corrija aqui embaixo, mas, cara, já existem leis sobre isso, tá? É que elas não estavam sendo seguidas. Aqui mesmo no YouTube, cara, já existe coisa de criança usar a rede social. Tem o YouTube Kids.
né, sobre lá no termo do YouTube, né, o tipo de conteúdo que uma criança pode fazer aqui na plataforma. E tinha gente, sabe, lá vão ter. Só que agora, depois do vídeo do Felca, muita coisa no YouTube começou a ser derrubada. Então já existe coisas, é só aplicar. Não precisa criar mais nada novo. Então esse negócio de regulamentar é muito vago. O que exatamente? O que? A idade para entrar? O ódio, a fake news, cara, é muito complexo. De calúnia, essas leis já Sim, existem, mas, né? como ele falou, anteriormente muitas pessoas elas não têm acesso, Mas sabe? por que Não a têm gente acesso a direitos. se a lei já existe nesse sentido, o que a gente está querendo regular? A gente está querendo regular o discurso político, porque quem está no poder quer controlar a política através de só permitir que as pautas de interesse Mas nós estamos falando... deles sejam discutidas. Eles querem caçar opositores, né? Será que não é ruim para a política brasileira dar esse poder na mão do Estado de coordenar quem pode, quais opiniões são válidas ou não, qual político pode falar o quê? Será que isso é bom pra gente? Mas daí, como eu te falei, existe a lei. Aí aonde? Mas Então, não nem tem, toda a minha não precisa opinião... fazer nada. Já existe uma lei pra isso. Que toda opinião, toda. Se um pedófilo quiser... tá fazendo isso, é legal pegar uma criança de 5 anos? Não. Colocar a suástica? Não, isso daí não é legal. Aí minha filha pergunta, mãe, o que é aquilo, mãe? Ai, filha, é porque os alemãos, eles perseguiram, mataram... Mas aí que tá, você vai deixar sua filha, lá vão ter no celular, uma criança, fazer o que quiser no celular? Eu não concordo com criança ter celular. Eu não concordo. Eu não tive. Eu fui ter celular com 12 anos. Você é criança ainda. Mas na minha época, eu fui ter celular em 2013. 2014 eu tinha celular. Mas isso não mudou minha infância, não afetou nada. Eu continuei brincando na rua, continuei brincando de carrinho, sabe, How to isso, tudo isso, cara. Só que a gente tinha um momento parava e ia lá jogar Minecraft e tal. Mas, cara, na época tinha rede social, não como hoje, do jeito que tá hoje, né? Naquela época não tinha TikTok, tinha o Instagram, mas tava comecinho, Facebook ali. Mas, pô, do jeito que o mundo tá hoje, cara, se você deixa sua filha pequena com o celular na mão, o errado é você. Mataram os... Não é legal. O meu direito começa onde termina, do meu Mas próximo. você não tem direito de não se ofender com alguma coisa, entendeu? Existe lei. Então, a regulamentação é por quê? Para as pessoas não estarem passando o direito do próximo. Como eu te falei, tudo que eu vejo, eu vou colocar à frente, eu vou expor minha opinião, sendo que a minha opinião tá errada. Não é assim. Eles querem controlar politicamente. Não é dessa forma. Não concordo com você. Tudo bem. Tudo bem. A afirmação é que nenhuma vacina deve ser obrigatória. Meu nome é Diogo, por exemplo. Primeiro, a vacinação. Você defende que a vacinação ela é uma coisa segura e eficaz? Não. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem uma indústria farmacêutica que desenvolve tratamentos experimentais e desenvolve remédios, e elas têm um incentivo muito grande de lucrar com esses remédios, né? E você tornando a vacina obrigatório, você pode fazer com que remédios que não são necessariamente bons para você sejam empurrados forçadamente na população para alimentar os lucros dessas multinacionais. Mas aí você tá falando de remédios que não são bons para você. Por que uma vacina não vai ser boa para você? Porque nem tudo que os caras fazem é bom para você. Tem um monte de remédio que tem efeito colateral ruim. Mas a gente tá falando de vacina. Vacina em si, os efeitos colaterais acontecem, porém são muito menores do que o dano que a doença, o vírus, ele causa em você. Não necessariamente, porque Como não? Existem muitos estudos que a vacina está causando arritmia cardíaca nas pessoas. Tem um monte de atleta aí que morre de parada cardíaca do nada que está acontecendo, que aumentou quando as vacinas começaram a ser usadas. Existe nessas novas vacinas, existe uma técnica que eles usaram, que é de RNA, que é uma técnica super nova e que a gente ainda não sabe exatamente quais são as ramificações que ela pode ter no corpo, porque essas vacinas alteram geneticamente o usuário. Você está literalmente negando vários institutos, várias pesquisas que comprovam em que as vacinas são As seguras. pesquisas são todas vendidas e compradas. A gente vive num mundo sabe o que falso, é? porque eles precisam ganhar dinheiro. Você sabe como funciona uma meta-análise? Empurrar. Eu sei que dinheiro uma meta-análise dessa galera, Sim, entendeu? uma meta-análise. E se eles precisarem comprar um monte de cientista pra fazer um estudo falso, pra empurrar um veneno pra isso, você, eles vão fazer. por isso. E é real. Eu tenho essa dúvida aí, cara, na questão de tipo assim, tá, a gente pega e eles pegam e falam, um estudo não sei o que com cientista, fala o nome do cientista, né? Essas coisas, não, os cientistas aqui e tal, eles fizeram esse estudo. Tá, o que me garante que esses cientistas eles não foram comprados para falar aquilo que sei lá, alguém pediu para ser falado. Tá ligado? Tipo assim, não faz sentido na minha cabeça, tá ligado? Isso é meio desconfiar. Eu sinto esse negócio de, estudo de não sei, cara, não confio muito não. Desculpa. Tem cientistas. Acontece. Tanto que a gente não pode confiar em cientistas em si. A gente tem que confiar em consensos. Um exemplo. Um jornal de 2019, Jornal de Epidemiologia, ele fez uma pesquisa de meta-análise para pegar Tava calor aquela sala aí, não. dos Estados Unidos, CDC, controle de doenças, da própria OMS, e analisou, pegando esses dados. Mas você confia nessas instituições? Se você não confia nessas instituições, o que você tem que confiar? Eu acho que você não tem que confiar em nenhuma dessas instituições, não deve confiar no Estado. Por exemplo, você não deve confiar nessas grandes corporações da indústria farmacêutica. Eu vou te dar um das exemplo. contas, os caras querem lucrar. E se eles tiverem que fazer manipulação social e usar o Estado para empurrar os remédios deles, elas foram as que tiveram maior lucro nos últimos anos, foram as Big Pharmas, justamente por causa da obrigatoriedade da nação. Você não acha isso esquisito? Você não acha que eles podem ter algum incentivo econômico para fazer isso? Ou você acha que esses bilionários, dono dessas empresas de vacina, eles são todos bonzinhos que querem o bem para a população? Não, eles não são bonzinhos que somente querem o bem para a população. Porém, quando você tem um consenso, vou te dar outro exemplo. Eles pagam o salário desses caras.
caras que fazem o consenso. O consenso que você tá defendendo de que eles pagam, por exemplo... Ó, chefe, claro, a sua vacina é super segura. Todo mundo aqui que tá sendo pago, você concorda, tá ligado? Você tá falando que eles pagam absolutamente todas as instituições, então você não confia simplesmente na ciência. Não, não confio nas instituições. A ciência é um processo que eu confio que funciona. E aí, Monark? Tudo bom? Vendo ali, lembrei de uma coisa. Eu sou, a favor... Olha como é combinado. Ó o cara, mão na polícia. O que ele tá fazendo ali? Gente, pelo amor de Deus, minha gente. Deixa eu falar. Pablo Marçal, Martina, Betts e Monark foram gravados no mesmo dia. O Júnior do Redcast aqui, ele alugou a sala. Tá, a sala ali, a equipe, justamente, ele já marcou os horários justamente para ele economizar. Nem acho que é economizar, né? Mas para agilizar o trabalho, gravar ali e tal. E aqui, você vai falar, mas ele tá aqui, ele tava no outro lá. Tudo bem, da Martina, do Pablo Marçal. Beleza, tudo bem, você tá correto. Só que aqui, gente, no fundo, tem gente que literalmente só participou do Monark aqui, tá ligado? Que nunca tinha participado de um 30 versus 1. Mas é ator? Não, gente, lógico que não. É que a gente tá ali e a gente pede pra participar de alguma forma ali da... Se a gente pode participar de mais um, a gente participa, não tem problema. Se tem vaga ali, a gente participa. A gente sabe pelo menos o básico ali da pessoa, porque, cara, na internet é impossível você não saber quem é Monark, Pablo Marçal e Martina, pelo amor de Deus. Então é fácil você participar, ali, entrar e dar uma estudada básica ali do assunto, né? Tem muitos assuntos aqui que não é sobre o Monark, é sobre algo em si, então dá pra debater com o Monark, tá, gente? Então por isso que tem gente repetida aqui, como eu. Que tem a liberdade de escolher se você quer se vacinar ou não. Mas tem casos como a vacina do crack. Qual é a tua opinião a respeito disso? O cara, ele não tem a capacidade de escolher se ele é... Que não foi desenvolvido ainda, tá? Pode ser que no futuro aconteça. Não sei se você viu o que é. Pra impedir o cara de ser viciado? Por exemplo, aconteça no futuro. O que você acha? Eu não acho que pode forçar a vacina, remédio em ninguém. Nem na situação do cara tá na rua? Não, porque senão o Estado vai ter o direito de enfiar um remédio que a gente não quer na nossa veia, porque a gente deu essa autorização, a gente deu essa liberdade. Não, sim, em alguns casos o Estado pode forçar a tomar o remédio. E aí quando o Estado resolver que quer te dar um veneno, e aí todo mundo já apoiou que ele pode, porque ele é o Estado papai que vai nos proteger, entendeu? E nem a internação compulsória. Então tu é a favor que os craqueiros fiquem lá sofrendo daquele jeito que eles não têm como mais sair daquela situação, que eles morram lá, no caso, né? A não ser que a vacina... Porque eles não vão querer. Eu acho que o Estado tem que fazer um trabalho de convencimento dessas pessoas. Ela poderia deixar como opção pra eles uma vacina gratuita. E a maioria não vai querer, né? Mas aí também, se a gente não pode... se ele não cometer um crime, né? O mendigo, no caso, a gente não pode forçar ele a viver onde a gente quer que ele viva preso. Porque senão ele não é livre, né? A gente tá tirando um direito individual importante de cada cidadão. E não é só porque ele é mendigo que ele não é um cidadão, né? Sim, mas em casos assim de pessoa... Morador de rua, gente. Mendigo, pelo amor de Deus. Eu acredito que deveria ser... o Estado deveria obrigar o cidadão a tomar. Bom, tudo bem, pode acreditar nisso. Eu acho que não. É uma melhora da sociedade, porque muitas pessoas sofrem com a Cracolândia, sofrem com o descaso que é essas pessoas estarem na rua, né? Tá bom, direito seu deixar isso. Tudo bom? Ele também... Só pra esclarecer, você é contra qualquer tipo de vacina, por exemplo, até uma criança. Por exemplo, uma criança que tem vacina de rubéola, de cachumba, sarampo, essa no caso você seria a favor. Uma criança, um menor, por exemplo, de idade, acabou de nascer, um recém-nascido. Eu acho que é os seus pais que devem escolher se o filho vai tomar vacina ou não, né? Eu acho que o governo ou as grandes corporações farmacêuticas, elas têm o direito de desenvolver vacinas. Porque elas... Mas é o seguinte, a partir do momento que uma pessoa escolhe não se vacinar, ela tá me colocando em risco, tá sabendo que tem uma doença. Não, você toma vacina, você se imuniza, pô. Beleza, mas é aquilo. Mas tem pessoas que não se vacinam. Na época do Covid, teve uma fiscalização de que você teria que entrar em tais lugares com a vacinação. Você tinha que mostrar que você foi vacinado. Nossa, pode vacinar. Nossa, isso, exato. Não, é um absurdo a partir do momento que tem pessoas que podem se contaminar com o que você tem, né? Se você tomar vacina, você tá imune, em teoria, né? Era mentira. Mas e quem não tomou, Monark? Aí você vai deixar de se espalhar. Não é problema das pessoas, é uma questão de saúde pública. Não é um direito. O seu direito acaba quando o meu começa, Monark. Mas assim que funciona. Você tem o direito de tomar vacina, pô. Mas beleza, digamos que eu sou um anti-vacina, certo? Você também não tomou. Beleza. Eu espalho pra você e tiveram pessoas que não tiveram condição de tomar. Essa pessoa queria ou não teve a condição de ir. Cara, eu tinha medo de tomar vacina, tá ligado? Eu tomei assim porque tinha lugar que eu ia, né? Eu tinha que participar de algumas coisas. E aí eles falavam, se não tomar vacina, não entra. Aí eu tomei a primeira. Aliás, tinha que ter as duas, né? Tinha lugar que não falava, só a primeira. Aí tinha o negócio da terceira, que eles dão a terceira dose. Só que aí os lugares não estavam pedindo a terceira dose. Aí eu falei, irmão, não vou tomar a terceira, não. Vai que eu viro um jacaré. Que como o nosso amigo falou, tem pessoas que não têm condições aqui no Brasil. A vacina pegava Covid também? Não pegava. Quem falou que pegava Covid? Não pegava Covid. Só você vê. Essas vacinas são ineficazes, pô. São ineficazes? São. Como que é ineficaz se a gente quase que erradicou a Covid aqui no Brasil? Não erradicou por completo porque não tem como erradicar essa doença por completo. Mas os casos diminuíam bastante a partir da vacinação. Porque tem o ciclo natural da doença. Que ciclo natural, Monark? Olha quanto tempo que a gente ficou com essa doença aí. Cara, ciclo natural. É assim que funciona. Quando você pega uma doença, o seu corpo, o sistema imunológico, ele aprende a lidar com essa doença e te imuniza. Vamos lá. Cara, você falar que é mentira, isso aqui que eu vou falar, tu é doido. Vai. A minha mãe trabalha no hospital, eu conheço pessoas que trabalham no hospital. As pessoas falavam, e também alguns relatos na internet na época, que tinha pessoas que não morriam pela Covid, tá? E eles colocavam lá no laudo, na coisa que foi pela Covid. Cara, tinha gente sendo atropelada com laudo. A doença veio pro Brasil, só que ela não ficou no nível que a gente via nas redes sociais, né?
nos jornais em si, falando que tantos casos... É mentira. Isso também que acho que acho que as prefeituras ganhavam alguma coisa se falasse que tinha casos e tal, papapá, sabe? Algum desconto de algumas coisas, ganhavam equipamento de alguma coisa assim. Então, eu acho que muito dos números que foram divulgados sobre as mortes pela Covid, eu acho que é mentira. Que as pessoas podem ter morrido com outra coisa que, cara, você ficar com febre, uma gripe, tudo era Covid naquela época. Então, não é falar que a doença foi erradicada, não. Porque depois de um tempo, depois de 1 ano e meio, assim, aí começou a baixar. Por quê? Veio a vacina também, né? E o corpo vai criando imunidade. Pô, a vacina, a doença em si, ela vai parando de se espalhar da forma que ela veio, né? De alguma forma assim também. Tem gente que acredita que até a Covid foi bem controlada, o jeito que ela explodiu no mundo em si, né? Com grande parte da população, o efeito de pandemia tende a acabar. Isso se chama imunização natural. Isso acontece com qualquer doença. Todas as doenças? Todas as doenças. Por que a AIDS ela não tem cura até hoje? Porque a AIDS é uma doença que não tem cura, como eu falei. Mas todas as doenças têm cura a partir de um certo momento. Você falou. Não foi que todas as doenças. Você falou, tá gravado, todas as doenças têm cura. Não foi isso que eu falei. O que eu falei é que quando a pessoa se cura da doença, ela ganha uma imunidade. Na questão da AIDS, você não se cura. Entendeu? Na questão da Covid, as pessoas que passavam pela Covid depois se curavam da Covid, se não morriam, certo? Mas se não morrer, você pode evitar que essa pessoa morra se vacinando. Você vai deixar a pessoa morrer só pra muito tempo depois você ter a cura. Não, a pessoa que quiser tomar vacina, ela pode tomar vacina e ela se imuniza, fica à vontade. Eu só não acho que a gente tem que forçar a pessoa que não quer tomar vacina, seja por qualquer motivo, seja motivo religioso, ou motivo dela não confiar nas empresas que fazem essas vacinas, que eu acho que é um direito dela, certo? Ou a gente agora tem que confiar no bilionário. Não é confiar no bilionário. Parece ser. Eita, um bilionário versus 30 pobres. Mas a partir do momento que vira um problema de saúde global, como foi a Covid, você tem que tomar. Mas, cara, já tem. Não, você não tem que tomar nada, não. Cara, a partir do momento que eu não tem que tomar. Ou alguém que eu conheço, você não é obrigado a tomar. Se contaminar. Pela lei, você não é obrigado a tomar. Inclusive. Mas o Estado pode fiscalizar se você não tomar. Mas não deve. Eu acho então você pode contaminar todo mundo que tá ali ao redor, que não tenha tomado a vacina no caso. Cara, se você tiver sarado, se você pegar Covid, eu acho que ok, você vai e espera sarar pra não contaminar as pessoas. Mas tem pessoas que não conseguem esperar sarar, tem pessoas que foram entubadas, pessoas que morreram, as pessoas escolheram esperar. Cara, isso faz parte da vida, tem uma pandemia. A pandemia faz essas coisas, entendeu? E uma coisa que você tá ignorando também é que essa pandemia, ela foi usada de movimento político no mundo inteiro pra impor um Estado cada vez mais autoritário. Mas são vozes da sua cabeça quem dizem. Não, existem um monte de evidências, existem notícias que o laboratório em Wuhan, na China, estudava essa variante da Covid, que você tem... Cara, tanta teoria que tem da questão que... não sei se vocês viram, né, na época assim, tinha aquelas teorias, né, que tinha pessoas que, muito antes da Covid vir, tinha previsões que 2020 ia acontecer alguma coisa no mundo, que ia vir uma doença, que lá no laboratório, lá do lugar lá, espalhou ela ali, colocou ela num lugar pra ela começar a se espalhar pelo mundo. Cara, já vi muita teoria disso, tá? Você acredita em dados, então? Você falou que não acreditava em dados há um tempo atrás, agora você acredita, do nada. Quem, quando acredita em dados? No debate com o nosso amigo, você falou que não acreditava em dados, que não devia acreditar nesses dados, nessas pesquisas. Eu falei isso? Claro que falou. Não, eu falei que nem todas essas pesquisas... Só que te interessa. Não, o que eu tô falando é... A maioria dessas grandes empresas pagam cientistas para fazerem pesquisas que dizem que o produto deles são bons. Isso acontece, entendeu? Isso acontece, para divulgar. Foi uma investigação que aconteceu no Congresso americano. Inclusive, o Fauci, que era o coordenador de saúde na época lá dos Estados Unidos, tem um monte de documentos que ligam ele ao laboratório em Wuhan, que é onde que se acredita que essa doença saiu, entendeu? A verdade é que a gente vive num mundo controlado e que essa doença foi usada como espetáculo político pelo governo que controla o mundo para impor uma agenda BlackRock, retirar nossos direitos individuais e dar na mão... Cara, eu acredito... Cara, eu não sei se vocês acompanham o One Piece, né? Que esse canal que é outro. Mas, cara, no One Piece tem eu acho que é uma crítica social, assim, da questão que falam que no mundo de One Piece não existe alguém que manda no mundo. Assim, é democrático, né? Existem pessoas que mandam. Só que não. Lá tem uma pessoa que fica no trono vazio, que é pra estar vazio ali, tal, que são 20 famílias. Então, cara... Eu acredito muito que, assim, acho que não no Brasil em si, mas no mundo, eles mexem de alguma forma na questão total de tudo que acontece no mundo, famílias, não uma pessoa em si, mas pessoas, né? Um grupo de pessoas. Mão do Estado o poder de tomar decisões do nosso corpo pela gente. Inclusive, eles colocaram todo mundo preso em quarentena, quando aquilo nunca funcionou. Claro que funcionou. Não funcionou porra nenhuma. Manda ver. Bom, sou a Kátia, né, como eu te falei. Sim. Então, nós estamos falando sobre vacinação. Isso. E você... Eu não quero que o Estado obrigue ninguém a tomar. Tá, vou dizer como mãe, tá? Sabemos que tem mães... Bom, gente... De forçar as minha pessoas. tia não deu vacina e ela tem hoje problema da paralisia infantil. Foi a única que não tomou da família. Mas entendeu? Então nós estamos trabalhando com dados, com fatos. Nós não estamos trabalhando com coisas imaginárias. Você acha então que tem casos que sim. Pode forçar sim, porque violentamente alguém a tomar vacina? Eu não acho que é violento. Não, por exemplo, porque se não obrigasse, se eu não tivesse essa consciência, se eu tenho que dar vacina na minha filha, eu não teria ela hoje. Deixa eu falar rapidinho. Se a pessoa tem uma mãe, que não é você, uma outra mãe hipotética, ela não confia na vacina. Ela viu alguns estudos que dizem que as vacinas não são boas, ela não quer dar vacina. Mas o Estado obriga ela a dar vacina, mas ela se recusa. Aí você acha justificável o Estado prender essa mãe, tirar o filho dessa mãe pra dar a vacina?
No caso da minha filha, que eu estou te falando que é de outro vírus. Se fosse, sim, até eu. Você, no meu caso, sim. você apoiaria o Estado retirar o filho dessa mãe só porque ela não quer dar vacina pro filho? Nesse caso, sim. Então, porque eu acho que é um caso de saúde. Tirar É um caso de saúde. da mãe É um caso de saúde. porque ela não quer dar vacina. Nesse caso, sim. Então você é a favor do Estado autoritário Nesse que caso. vê todos nós como escravos. Mas e tem mães a gente omissas. Tem mães omissas que o Estado tem que obrigar, parece que tem que fazer a mãe Mas por que que seu você- filho tem que ser cuidado. Mas é porque, Nós que mais vemos aí você, sendo por que você que tem que decidir Entendeu? o que é ser uma mãe omissa ou não? E se a mãe que não quer Eu dar... conheço mães que deixaram os filhos pra ir pro baile funk e o filho quase morreu. E se a mãe- mas eu se- conheci mães que eu morei, Mas, seu filho Wilson, tava dormindo e se a mãe achar sozinho que e eu a peguei a vacina não criança pra presta? cuidar. Tem, infelizmente, A pessoas que pessoa, são não tem, a omissas. pessoa não tem direito de achar que a vacina não presta. Existe lei. Eu sei, moça, mas a vacina, se a mãe não confia na vacina, ela não tem o direito de não confiar na vacina. Ela tem que acreditar no governo. Ela tem que fazer uma análise. Tá bom, obrigado. Mas não é bom você ser obrigada. Eu não gostaria que você fosse obrigada, entendeu? Eu não gostaria que o Estado viesse... O que acontece é que a gente tinha gravado, acho que... Aqui tá 42 minutos, né? Mas a gente já ficou 1 hora ali dentro da sala. Eu nem tô ali na cadeira. Cara, eu tava muito apertado, cara. Porque a gente tava lá fora e eu tava tomando... água. Água. Tava calor aquele dia. Mano, deu uma vontade... Água e café, né? Café? Tava tomando água e café. Mano, deu uma vontade, cara... de mijar. Não só eu, tinha outras pessoas querendo mijar. A gente, vamos fazer uma pausa. Tanto é que acho que é o único debate desse dia que teve uma pausa, tá? Isso aqui é quando a gente... Eu nem tô aqui, eu nem sei o que aconteceu aqui. Eu fui dar uma mijada lá, outras pessoas, né? Você tem ideia? Tinha tanto... um banheiro só, né? Um masculino e um feminino. E um banheiro só mesmo. Eu fui no feminino usar, pô. Falei, eu tô apertado aqui, voltar pra sala logo. Isso aqui aconteceu fora de câmera, teve uma pausa. Foi o único debate que teve pausa, cara. De verdade, tinha gente com sede e vontade de usar banheiro. uma arma e te obrigasse a fazer algo. Minha terceira afirmação é: fui tirado da minha empresa sem nunca ter cometido um crime. Agora o bagulho vai ficar bom. Prazer, Felipe. Cara, assim, eu discordo totalmente de você, porque o que você cometeu foi sim um crime. Desde quando você fala sobre atacar uma pessoa, por exemplo, você falou do nazismo, certo? Você afirmou que o nazismo, que poderia ter um partido nazista no Brasil, correto? Se o Brasil seguisse a liberdade de expressão segundo a Constituição americana, sim. Mas isso ataca o direito de outra pessoa. Você tá colocando pessoas em risco com essa fala. Como? Você tá colocando judeu. Por quê? Porque se existe um grupo nazista, o que é o nazismo? O nazismo é literalmente um partido que detesta o judeu. Mas lá nos Estados Unidos existe partido nazista. E lá tem pessoas em risco por conta disso. Você tá querendo trazer risco pro Os Estados Unidos é um país mais seguro do mundo, mais seguro que o Brasil. Na sua cabeça. Na sua mente. É seguro, eu morei lá 2 anos. É bem seguro. É bem seguro porque você... Então, na verdade, o Monark, ele pode falar, né? Ele morou lá. Ó, não sei se esse cara falou que eu tô repetindo camiseta, isso aqui é outra, tá? Porque tem vídeo que eu uso muito camiseta dessa cor, tá? Só pra deixar claro aqui, ó, tem um negócio diferente, tá? É que uma pessoa comentou aqui, vendo na minha cabeça, que... Ó, pega esse corte, hein? Que eu fico usando a mesma camiseta. Não, gente, é parecidas o tecido delas, mas é diferente. Aleatoriamente falando disso aqui. Você pode andar na rua de boa, você pode na favela, deixar o carro... Você andar na favela de lá é a mesma coisa de você andar na favela daqui. Você tá correndo risco do mesmo jeito. É a mesma coisa. Você tá falando isso porque você é tem muito dinheiro. mais Você tem dinheiro. Você tem onde morar. Ué, não entendi a dele, mas tá bom. Vai na favela de qualquer favela dos Estados Unidos pra você ver, por exemplo. Pessoas morrem. Tá, mas eu não cometi nenhum crime. Tá. Uma coisa tem a ver com o outro, com a favela, com ele cometer um crime. O Monark, pra mim, ele não cometeu crime. Foi uma fala mal colocada e vai de quem olhar e achar que aquilo é um crime. Então, vai da interpretação, né? Do juiz e tal. A gente não pode. Tanto é que ele tá solto, né? Cara, você tá colocando... A sua fala coloca vidas em risco. Mas qual crime eu cometi? A sua fala coloca vidas em risco. Mas qual crime eu cometi? Você tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você também tá falando do partido nazista. Qual crime eu cometi? Você tá apoiando mas que qual possa crime? existir um partido nazista. Qual crime eu Isso cometi? é um crime. Qual crime? Mas fala o crime. Mas isso é um crime. Mas fala qual que é o crime. Qual que é o nome do crime? Olha lá, eu rindo. Qual que é a porra do crime? Aqui eu deixei, eu falei, vai lá. Ele queria ir, ele tava meio assim. Buracão, tudo bem? Tudo bom, senhor? Prazer, eu sou Henrique. Eu não acho que você foi tirado. Eu assisti bastante Flow, eu lembro muito bem você voltando lá e vocês conversando amigavelmente que houve um acordo entre vocês. E o que mudou desde então? Que faz você acreditar agora que você foi tirado? Não, é que o acordo rolou porque houve uma pressão sobre o Flow gigantesca. Todos os patrocinadores... Sabe por que estão falando disso? Porque lá fora, a gente tava trocando uma ideia, né? Aí eu falei, né, que um dia antes, né? Um dia não, no mesmo dia, né? Isso aqui foi gravado à tarde e eu cheguei lá de manhã. Mas no mesmo dia, meia-noite, de sexta-feira pra sábado, cara, eu fui assistir ele no Inteligência Limitado, né? Lá do Vilera. Ah, você entendeu. E aí, ele fala sobre isso, que ele acha a possibilidade do... Caramba, ficar mais perto do microfone. Que o Igor, ele aproveitou a oportunidade só pra, tipo assim, poderia ter seguido outro caminho pra ele ter ficado no Flow. Sem só, tipo assim, ele não sair da empresa, mas ele se afastar. E aí, quando a poeira baixar, ele voltar... Né? Alguma coisa assim. A empresa ele criou o Flow. Ele trouxe isso aqui pro Brasil, cara. E aí,
O Igor, ele falou que ele já teve algumas conversas com o Igor, que o Igor queria investir em algumas coisas, abrir uns negócios dentro do grupo Flow, e o Monark não concordava muito, né? Você pode ver como era o Flow antigamente e agora, né? A diferença aí, tem uma diferença. E aí, provavelmente, o Igor, de alguma forma, ele pegou e aproveitou a oportunidade, né? Conspirou com pessoas, porque, cara, esse assunto de querer comprar o Flow já aconteceu antes, pelo que o Monark falou no podcast lá. Que já tinham pessoas querendo comprar uma parte do Flow ali e ele era contra. Então, provavelmente, ele achou que com essas pessoas, de alguma forma, com o Igor, já aproveitou a oportunidade para arrancar ele, tá? E aí, aqui, eu falei isso lá fora pros meninos, né? E aí eles, né, lembrou disso e começou a usar também. Só que quem realmente usou isso foi eu. Porque aqui é engraçado, né? Ó, fui tirado da minha empresa sem ter cometido um crime. Aqui, vamos ver, né? Vou analisar aqui, porque quando é na minha vez, eles me censuraram, né? Nada contra, eu gosto pra caramba do Redcast, do Júnior, mas eu não concordei muito, tá? Vamos ver. Se retiraram, o governo começou a me processar e processar o Flow, inclusive. Então, eu saí porque era a única forma de manter a empresa viva, de certa forma. Então, não é que eu saí porque eu quis sair, chegou num dia e falei, cansei do Flow, vou embora. Não, eu fui forçado a sair por pressão política, perseguição estatal e pressão social e pressão do mercado de publicidade. Tudo bem, mas o termo de, igual você mesmo falou, você saiu porque era a única opção. Eu acho que isso não seria você ser forçado, tanto porque as marcas realmente tiveram toda essa pressão em cima de você e... Então, por isso que eu fui forçado, eu não tinha escolha, eu saí. Aqui ele tá falando do Flow, tá falando dele ter saído e tal. Aí eu falo, não, aí ó, fui tirado da minha empresa sem ter cometido nenhum crime. Aí eu entro, vou deixar aqui rodar porque isso aqui me irritou. Mas, por exemplo, o livre mercado. Ou eu ficava e a empresa era destruída, as pessoas iam ser demitidas. Então, tipo, Mas não foi uma liberdade do próprio Flow, da instituição Flow, de fazer essa escolha, que você participou da escolha, eu entendo. Olha, faz parte da liberdade deles tomarem essa escolha. Claro que eu podia ter negado de sair, batido o pé, porque eu era dono da empresa, mas eu decidi que eu era o melhor caminho, que eu saísse até pra eles conseguirem sobreviver, manter os funcionários e tal, porque tava no momento havendo uma pressão política, social e jurídica muito forte que me forçou a tomar essa decisão. Eu entendo, mas eu não entendo porque houve essa mudança de discurso. Antes você tava amigável em relação ao Flow, em relação ao Igor, toda aquela galera. O que mudou desde então que fez você mudar esse seu posicionamento? Qual exatamente? Antes você falava com carinho do Flow, falava com carinho do Igor. Hoje eu vejo, por exemplo, no Vilela, como você falou, não parece que... Você tá me metendo louco. Eu falei esse bagulho pra você lá fora. Você não assistiu aquele negócio, não. O que aconteceu que faz você se sentir largado pelo Flow? Porque eu percebi que existe esse movimento pra me tirar do Flow, ele foi organizado e eu senti que o pessoal lá do Flow queria mesmo se livrar de mim mesmo e eles não gostavam de mim. Quando você disse organizado... eu acho que gostava, só que chegou uma parte que as ideias não estavam batendo, né? A quem você se refere? Eu acho que existe uma máfia que controla a mídia. Mano, o moleque que ele falou quase literalmente a mesma coisa que eu falei. E não falaram, você tá fugindo do assunto. Eu falei, aqui ele fala que ele acha que o Flow, de alguma forma, eles queriam tirar ele. Cara, eles estão falando o que eu falei pro Monark. E aí, na minha vez, não pode. Sendo que é o tema. Pô, Redcast, de verdade. Mas na hora de usar a minha parte no trailer, porque no trailer usa isso, né? A parte que o Monark me responde, né, no trailer, aí usa. Mas na hora lá, não. Tá fugindo do tema. Pô, deixa. Pô, o cara chamou a mulher lá lá da Martina lá, ninguém censurou. Ó o que você tá falando pra ela. Né, pra Martina lá, xingando ela de, né, mulher da vida. A mulher da vida tá ficando, tá com mulher da vida? Eu não vou falar a palavra porque eu não sou de falar aquilo, não. Mas na minha vez, não, tá fugindo do assunto, tal. Pô, eu gosto pra caramba de vocês, cara, mas aqui vocês se ramelaram. Porque eles dois estão falando literalmente a mesma coisa que eu falei. A diferença é que eu meti o nome do Igor. Então você acredita que o Igor conspirou contra você pra te arrancar? Tá fugindo do assunto, tá fugindo da pauta. Aqui eles não estão fugindo da pauta? Porque não estão fugindo da pauta, eles estão falando da pauta. E eu tava falando da pauta também. Só que a diferença é que eu tirei o alvo do Flow em si e coloquei no Igor. Pô, gente. Sim. Né? É uma máfia corporativa, ela é global, é internacional e tudo mais. E eu acho que são esses caras que estavam por trás, responsáveis de me tirar do Flow. Eles já queriam que eu saísse do Flow. Você pode exemplificar quem são esses caras? BlackRock, é o grande conglomerado, as grandes famílias que são donas do meio de publicidade aqui no Brasil. Os caras rindo no fundo. O pessoal político. Você acha que o Igor faz parte, que o Igor tá alinhado com essas pessoas atualmente? Eu acho que... Eu não lembrava dessa parte. Ele citou o nome do Igor. Você acredita que o Igor tá alinhando com esses caras? Aí quando chega a minha vez que eu falo... Porque aqui eu tinha comentado pra eles, vou falar isso aqui pra ele, né? Que isso aqui eu estudei, eu anotei. Falar, cara, eu tenho anotação aqui no celular, no dia. Porque o do Monark eu estudei pra estar lá. Eu dei uma estudada, vi alguns vídeos muito antes e tal, pra saber o que falar. E aí,
eu comentei essas coisas com a galera lá fora, antes de começar a gravação, porque tava tendo outra gravação. E aí ele fala primeiro que eu, porque ele foi primeiro que eu na cadeira. Aí ele cita o nome do Igor, agora, né? Citou. E ninguém manda ele parar de falar do Igor, que ele tá fugindo do tema. Aí na minha vez, que eu fui um pouco mais brando, já falei ali de cara, não, tá fugindo da pauta. Desculpa, gente, eu tô errado? Comenta aqui embaixo com sinceridade, sem me atacar, mas atacar minha opinião, por favor, porque senão eu vou te atacar também. Eu respondo, hein? Acho que não respondo, eu respondo nos comentários, hein? O Igor está alinhado ao sistema, sim. Você realmente acredita que ele faz parte da elite que controla a narrativa hoje em dia? Não sei se ele faz parte, necessariamente. Ah lá, tá falando da grande Black Rocker, que o Igor tava alinhado com alguém, e eu falei isso. Eu falei, então você quer dizer que o Igor conspirou? Então, ô Júnior, não sei se você vai ver esse vídeo, se vão chegar em você, se isso aqui vai ficar com 200 views só, se vai pegar 1000, não sei. Mas se você vê esse vídeo, ou alguém do Redcast, me responde. Por que vocês deixaram ele falar do Igor, e na minha vez, não? Sério, de verdade. Mas ele com certeza baixou a cabeça pra essas pessoas. Se ele te chamasse hoje pro fogo, seria? Talvez. Aqui, ó, porque... Nossa, essa da cadeira... Ó, cara, eu não tinha visto isso. Eu tava rindo. Porque, é sério, na vez do Pablo Marçal, vou até voltar um pouquinho aqui. Na vez do Pablo Marçal, eu tava... Você pode ver, eu tava mais preso, tímido, né? Eu gravei do Pablo Marçal 8 horas da manhã, pô. Isso aqui eu tô gravando 6 horas da tarde. Eu já tinha me soltado, conhecendo a galera ali e tal. Tava um pouco mais confiante. Igual eu falei, do Monarca eu estudei, diferente do Pablo Marçal. Eu nem fiz questão, porque eu falei, cara, tudo que eu falar ali, o cara vai enfiar na minha goela abaixo e vai me humilhar. Mas aqui eu estudei. Então vamos ver aqui. Ó a diferença, tá? Eu voltei aqui, ó a diferença. Como vai ser da minha parte quando eu falo do Igor. Não sei se ele faz parte necessariamente, mas ele com certeza baixou a cabeça pra essas pessoas. Se ele te chamasse hoje pro fogo, seria? Talvez. E aí, tudo bom? Então, você acha que o... Ó, eu já sento na cadeira falando. O meu vou regir duas vezes, porque da minha vez eu só fui o único que foi censurado, entre aspas. Talvez. E aí, tudo bom, mano? Então, você acha que o Igor, ele planejou com alguém tudo aquilo pra você sair? Porque no último podcast que você foi, lá do Inteligência, você falou que... É o que você acabou de falar, praticamente. Você falou que acha que planejaram tirar você de alguma forma. Você acha que o Igor, ele planejou junto com eles de alguma forma, diretamente ou não? Pô. Fui tirado da minha... Ó, o tema. Fui tirado da minha empresa sem ter cometido nenhum crime. Aí eu pego o assunto em si ali e falo, pô, então você acha que o Igor, de alguma forma... Eu falei literalmente o que o moleque falou. A diferença é que o moleque... o rapaz ali... Moleque não, perdão. Pela expressão... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Deixa eu ver minha história. O Henrique. Acho que é Henrique. Deixa eu só confirmar ele aqui. É isso mesmo. Pô, o Henrique, ele pega e fala basicamente o que eu falei, só que menos brando, né? Bruto. Aí na minha vez... Fugiu do tema. Ó. Vou soltar aqui, depois vou voltar de novo, porque eu vou falar detalhe por detalhe. Eu acho. Você acha que ele discorda? Pô, o moleque falou do Igor. O Henrique falou do Igor. Ah, na minha vez, tá falando do Igor. Que cometeu indiretamente porque você não tava... Não, na parte de acabar falando aquela... Aqui, eu fiquei meio assim, cara. Eu não tenho dinheiro pra ficar pagando advogado, não. Ainda mais disso aqui. Mas aqui, no caso... Mano, me tiraram do... Mano, eu tava com tudo prontinho. Aí eles falaram, ó, tá fugindo do tema. Cara, eu entrei no modo... Eu falei, cara, e agora? O que eu vou falar, meu irmão? Os caras me ferrou. Aí aqui eu já fiquei meio perdido, você viu? O pessoal já tá rindo. O que ele tá falando? Porque eu ia dar uma explicação. Ah, não é pra falar do Igor. Pô, o Henrique que falou do Igor. A palavra que eu que tava doidão. Eu falei que eu acredito Você que tava doidão. tem o direito de existir. Qualquer partido, inclusive dos... Aí você acreditou que, com base nisso, já aproveitaram pra... Mas você ter uma opinião sobre uma mudança da lei, não é crime. Você pode desejar que a lei mude pra uma outra coisa, né? Ter a opinião de desejar que ela... Você tem uma ideia. Aqui chegou uma parte que eu fico tão sem... Assim, tem uma parte que eu não tenho resposta, porque... atrapalha toda a minha explicação que eu tinha montado. E aí eu fico, caramba, os caras não vão levantar a mão pra mim sair daqui, não? Pra me repensar o que eu vou falar da próxima vez?
que a lei seja de uma forma diferente, e isso por si só não é nenhum crime. Mas você acha que depois de tudo que aconteceu, você realmente ficou arrependido, errou? Ou... Não me arrependo de nada. Tudo que eu falei eu ainda acredito. Eu acredito na liberdade de expressão, no mínimo, igual acontece lá nos Estados Unidos, e isso remete à livre associação e à livre formação de partidos. Eu uso o dedo pra... implementar aqui no Brasil, para que o Estado não tenha controle sobre o debate político brasileiro. Mas aquela palavra você retira. Você retira, só aquela palavra. A palavra, eu acredito que deveria existir um... Eu acredito que poderia... Ele quer que eu fale a palavra. Eu não vou falar a palavra. Você não concorda com isso? Eu acho que é um partido de merda. Eu não gostaria que alguém criasse, mas eu acho que as pessoas deveriam ter o direito. Não é porque você falou aquilo. Porque eu tava tentando demonstrar o que é realmente liberdade de expressão de uma forma ampla e livre de verdade. Isso significa defender o... Aqui eu já tava assim, cara, me tirem daqui, que o Júnior atrapalhou todo o meu raciocínio, que eu ia falar do Igor, do Flow e da palavra nas do Monark. Discurso político de pessoas que você não concorda também, entendeu? Valeu. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Ele é muita gente boa, mano. Monark, no primeiro tema, você falou que a questão da liberdade de expressão, o próprio povo pode se regular. Você não vê que o próprio povo se regulou essa sua saída do Flow, porque eles não concordavam com você? Então, o povo brasileiro tem o direito de não gostar do que eu falo. Entendeu? Mas a empresa é minha, né? Eu tenho o direito de falar o que eu quiser na minha empresa. Não é só porque o povo não concorda que eles têm o direito de me tirar da minha empresa. Né? Mas os patrocinadores, eles têm o direito de não financiar as coisas por conta das coisas que você fala. É verdade. Os convidados, eles têm o direito de não querer uma imagem relacionada a você por conta das coisas que você fala. Eles têm o direito. Então, se você defende tanto essa sua liberdade de expressão, por que você não ficou no Flow e fez aquilo ruir? Aquilo ruir o quê? O próprio Flow ruir, porque eu não queria destruir a vida das pessoas, porra. Exato, então a sua retirada foi algo pra salvar a empresa, certo? Sim. Então, qual que é o problema disso ter acontecido? Porque, tipo assim... Eu não cometi nenhum crime, não fiz nada de errado, entendeu? Mas você mesmo falou que o próprio povo pode regular. Então foi o povo que regulou que aquele seu discurso não era algo aceitável. Então, mas o povo... Aceitável, não crime. Achar, não concordar com o meu discurso, se ele quiser. Mas ele não pode me impedir de falar, porque aí acabou a liberdade de expressão. Mas eles não te impediram, você que decidiu sair. Não foi uma retirada. Então, foi uma pressão política que houve e um cancelamento muito forte de Jornal Nacional e tudo mais. Eu decidi sair porque era a única forma de salvar a empresa e... não demitir todo mundo e tudo mais. Então, eu me sacrifiquei justamente para que as pessoas pudessem continuar tendo seus empregos. Porque eu entendo que estava rolando esse cancelamento todo e eu queria preservar aquelas pessoas naquele momento que estava vendo um cancelamento absurdo. Tinha uma movimentação política muito forte. Totalmente. Gente poderosa disso, sabe? Tinha essa movimentação, eu concordo. Mas qual que é o problema de ter tido isso? Por que você acha ruim que tenha essa autorregulação dos patrocinadores, dos convidados? Não é algo ruim. Eu acho ruim quando as pessoas têm medo de falar as coisas, sabe? Onde as grandes corporações podem decidir o que você deve falar ou não, entendeu? E, sei lá, eu gostaria de ser livre para poder falar o que eu penso. E você não tá sendo livre? Olha, eu fui multado, né? Eu perdi um monte de canal foi banido. Eu fui condenado à cadeia por 1 ano e 2 meses. Então, tipo, eu tô livre aqui agora com você, mas houve um assédio judicial, uma perseguição judicial muito forte, né? Que, obviamente, é uma tática de censura do Estado. De, tipo, não gostei do que você fala, agora eu vou te causar todos esses problemas pra você ou ficar com medo de calar a boca e obedecer ao Estado, ou a gente destruir a sua vida. Isso é uma forma de censura, eu sou contra. Eu gostaria de poder falar o que eu penso sem sofrer esse assédio. Uma empresa, no caso do Flow, você precisava ter um retorno pra você conseguir ganhar dinheiro. Nazismo. Então, eu sou o primeiro que tô respondendo. O crime foi apologia ao nazismo, pelo qual você... Não cometeu. Pelo qual você respondeu. Mas eu não cometi. Foi arquivado e então, eu respeito a decisão judicial. Você pediu uma mudança na lei. Eu respeito a decisão judicial, mas o crime pelo qual... Mas isso não é crime, certo? Não, mas você concorda que não é crime? Mas você concorda que eu não cometi crime? Então eu cometi, Diogo Lufas. Ele tira. Apologia ao nazismo. É um tipo penal. Eu falei que o nazismo é do demônio. Mas peraí, a partir do momento... Eu não fiz apologia ao nazismo. Mas veja, eu vou dar minha avaliação. Você falar que eles podem existir, poderiam existir... É apologia. Não é apologia. É apologia ao nazismo. A partir do momento que você diz que... você defender. Em que você diz que uma ideologia... A partir do momento que você diz que uma ideologia racista, uma ideologia machista, uma ideologia que defende a execução de pessoas por critérios de etnia e raciais e que elas podem se organizar em torno de um partido legal, em torno de uma instituição, em torno de uma organização, isso no Brasil é apologia. O cara explica bem. É apologia, mano. Você pedir uma mudança na lei é um direito que qualquer cidadão tem. Uma mudança na lei para que racistas possam se organizar institucionalmente. Mas é o direito do cidadão. Não é um direito. É o direito do cidadão propor mudanças na lei, ou não é? Numa lei como essa, não. Não, a gente não tem direito. Você não tem direito. Então, os Estados Unidos é um país racista, é isso? É um país racista. Os Estados Unidos da América são um país racista. Inclusive, há pessoas presas. É um país nazista? É um país nazista? Não, o país enquanto país não é nazista, mas é um país estruturalmente nazista. Sabe por quê? Há pessoas agora sendo presas. Há pessoas agora sendo presas por violação à liberdade de expressão. Aqueles não biparam a boca dele, pô. Eu tô falando que esse episódio aqui é polêmico e ao mesmo tempo contraditório. Gente, não sei se... É que assim, eu tô gravando agora, meia-noite, já é 00:30, né? 00:30, 29 aí. Do dia 26, né? O episódio foi em 2025 ao ar, né? Às 7 horas da noite. Tô gravando horas depois. Então, o que é que acontece? Eu não sei como vai ser os reacts do Gustavo Lázaro, do Não Adivinho, Michael Kister, quem mais? O Peter aqui, o Serjão, quem mais vai fazer? Metaforando. Cara, esses grandes que fazem react dos debates, ou até os perfis pequenos que fazem cortes dos debates, se eles vão falar alguma coisa da minha parte. Porque eu fico pensando, cara, por que caramba, não caiu na minha ficha, por que me censuraram?
Eu não tenho nada contra o Redcast, eu gosto pra caramba. Depois dos debates eu comecei a consumir muito os vídeos deles, né? Os cortes, principalmente as lives, então eu tô consumindo, né? Eu comecei a seguir eles também no Instagram, então eu gosto deles, mas o que eles fizeram comigo, cara, eu acho bem chato, na questão assim de, olhando agora, né, depois do vídeo, pô, o cara falou também do Igor, né? E aqui no caso também, na edição, a pessoa que tá editando aqui, o ninguém que tá editando aqui, ele censura algumas partes aqui, nazismo, pra você... Ai, falei a palavra, caramba. Tem uma parte que ele censurou a boca do Monark e tem parte que tá deixando, tipo, essa discussão aqui dos dois. Tá deixando por quê, caramba? Aí pode. Não, isso é errado. Boa tarde. Então quer dizer que o racismo Esse cara é doidinho. pode ser liberado, tanto o preto ou o branco? Não... Eu acho que as pessoas têm o direito de falar coisas que a gente não concorda. Não, eu não concordo. Porque o racismo... Então as pessoas só podem falar o que você concorda. Também não. Então as pessoas podem falar o que você concorda. Ele ficou sem ter que falar. Mano. Acho que também não. Mas podem... Não, as pessoas... Ah lá, eu rindo. Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Você falou nada com nada, irmão. Te amo, Monark. Meu nome é José. O José. Eu quero falar que você cometeu um crime. Qual? Mais grave de todos. Foi na minha mãe nunca. Olá, tudo bem? Meu nome é Christian. Tudo bom? Beleza. Por favor, queria repetir essa afirmação, por gentileza. Que eu fui forçado a sair da minha empresa sem ter cometido nenhum crime. Você foi forçado a sair da empresa diretamente? Alguém te forçou, te obrigou a sair da empresa ou você saiu pela sua escolha? Eu fui forçado a ter pressão. Viva. Eu fui coagido de forma... Eu fui pressionado política e juridicamente a sair da minha empresa. Mas então, no caso, você teve uma escolha. Você poderia ter continuado na empresa, mesmo que ela fundasse junto com você, que o Flow falisse? Eu poderia. Se eu fosse um cara mais... que estivesse cagando pra todo mundo ali e que foda-se o emprego de todo mundo, eu poderia ter... Certo, não, isso eu admiro da sua parte, ter feito isso. Acho que foi nobre, mas... Minha quarta afirmativa é que aquecimento global não existe. Vamos lá. Pra falar do aquecimento global, primeiro a gente precisa falar do efeito estufa. Eu conheço, você já conhece isso. Mas isso daí você sabe, né? Você acha que não existe também? Eu acho que o aquecimento global, do jeito que eles falam, é mentira. Eu acho que a Terra tá aquecendo? Existem mudanças climáticas, né? Porque a gente tem estudos do clima que mostram que inclusive, já existiram eras do gelo. Sim. Ou seja, o clima do planeta tá sempre mudando, né? Sim, o clima do planeta tá sempre mudando. A questão principal é que Mas está acontecendo de uma maneira acelerada. Mentira. Isso é mentira. É só você pegar... Se você não acredita nesses dados, então... É fácil. É só você pegar as fotos do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, entendeu? E olhar o nível do mar de 50, 70 anos atrás. E aí você olha agora, tá simplesmente idêntico. O mar não subiu 1 centímetro, cara. Você entende que o nível do mar, ele é medido globalmente. Ele não é medido no Rio de Janeiro. Mas em Nova York também, se pegar a Estátua da Liberdade, tem fotos de 70 anos atrás, você vai ver lá a Estátua da Liberdade tá no mesmo lugar. Então, uma última pergunta. Você não acredita, então, nos estudos que comprovam que o nível do mar está subindo? Não acredito. Então, a gente não tem nem o que discutir. Sim, senhor. Tá. Eu também não acredito nesse bagulho do nível do mar, não, mano. Não cola pra mim. Bom, próximo. De novo esse cara, mano. Então, você acha que o nível do mar não tá subindo? Não. O nível do mar, da onde da praia? É. Joga, não sobe. Pode subir ali ou lá por mudanças que não tem nada a ver com o aquecimento global. Sobe por causa do vento. O vento, quando ele tá mais bravo, o vento ele fica mais... Tudo bem, natural. A lua também. Normal, isso aí é aquecimento global. Mas vai ficar alto. Tudo bem, às vezes isso aí faz parte. Faz parte. Quando chove? Maré alta, maré baixa. Quando chove? Lá no Rio de Janeiro. Alaga. Não, alaga. Aí sobe o nível, sobe. E quando tá... Sobe o nível. Eu acho. Sobe, baixa, claro. É tudo controlado? Beleza. E ninguém levanta a Não é mão. aquecimento global. Eu não acho que daqui 10 anos a maioria das cidades costeiras vão estar inundadas e inabitáveis porque o nível do mar vai ter subido 3, 4 metros. Eu não acho que isso vai acontecer. Eles vêm falando sobre isso há mais de 70 anos. Cara, Isso é verdade. Tem uma notícia no meu celular que eu postei no Twitter dos caras de 1970 eles falando: daqui 10 anos o nível do mar vai estar 2 metros acima, a cidade de Nova York já não vai estar. Isso foi publicado no jornal pra todo mundo ver há 30, 40 anos atrás. E o mar não subiu, pô. Mas e eles continuam insistindo nessa mesma notícia dela. Qual que é seu argumento agora? As corporações globais impõem regras de governança nas empresas e tomarem controle delas. Ó, esse carinha aqui, mano, é muito engraçado. Esse aqui também, né? Tá falando só coisa nada a ver. Repare, gente, esse rapaz aqui, ó, ele não senta na cadeira. Ele não senta na cadeira. Desculpa, estamos salvando o planeta do superaquecimento global que vai matar todo mundo e que nunca chega. Mas aqui sim. Aqui, nosso país sim. Sobe. Aqui tá quente. Aqui tá quente, mas aqui quando o rio sobe, a água sobe, alaga tudo que é lugar. Quando chove muito, sobe a água mesmo. Isso, Verdade. exatamente. Verdade. Também, sobre a população, também joga muito lixo dentro dos rios, dentro da boca de rio. Isso é um problema também. Tem a limpeza, mas também depende da pessoa. Beleza, acho ótimo. Valeu, mano. Ó, aquecimento global. Esse aqui eu acredito. Tudo bom? Tudo bem? Sou a Marisa. Prazer, Marisa. Então, quer dizer que esses estudos todos aí de aquecimento não local, global, tudo balela. você não acredita em absolutamente nada. Tudo pago pelo Jorge Soros pra fazer engenharia social na gente. Então a gente não vem, eu tenho 50. Você lembra de algum prédio que foi engolido pela água? Não, eu não lembro. Mas, assim, como sai, né? A gente acredita, entre aspas, na notícia, até ver se vai ser realmente feito ou não, né? Ele só paga pra mentir. Tá, Zé, então eu vou pra sua casa, tá no litoral, pro seu tio. Falou? Esse é engraçado. Você, porque tem dia que faz calor, faz frio.
sabe? É verdade, isso aí é o aquecimento global mesmo. Não, mas eu acho que vai ter mesmo isso aí, tá ligado? Você acha que a água vai mudar tudo? Não, eu acho assim, tem dia que chove, né, alaga, né? Não, os caras que tá ali não sabem conversar, só tudo despreparado. E aí, mano, beleza? Suaveira? Então, eu discordo de você porque tem dia que faz calor, faz frio, sabe? É verdade, isso aí é o aquecimento global mesmo. Não, mas eu acho que vai ter mesmo isso aí, tá ligado? Você acha que a água vai mudar tudo? Não, eu acho assim, tem dia que chove, né, alaga, né? Na minha casa nunca alagou não, né? Mas na Zona Leste, né? Pior que tem, o clima tá mudando mesmo, às vezes tem uma chuva Rapaz, forte. não sei. Mas eu não acredito no aquecimento global, não. Acho que é tudo mentira pro grande conglomerado corporativo mundial. Eu sei assim que a Terra é redonda, né? A Terra é redonda. Pode ser, eles dizem que é, né? Eu sei que a Terra é redonda, você falou que era plano, né? Na Antártica tem coisa, viu? Não, acredito que existe a Antártica também. Eles estão escondendo alguma coisa lá. Já viu? Você não pode explorar aquela porra. É. Eu esqueci o nome daquela cidade lá, mano. Caralho. Atlântida? Não, é outra, pô. É caralho, mano. Não, pô, é outra, é caralho. É os Tártaro, pô. Os Tártaro. É, os Tártaro. Tartária, pode crer. Deve existir gigantes lá. Eu acho que existiam gigantes também, mano. Eu acho que os ossos de Mano. gigantes. Mano. Ai, dentro, essa porra. Tem Tem. Não, vai tirar mesmo. Mas eu acho assim, vai ter o aquecimento global, só não sei que dia aqui, ó, vai ser, né? Tá, tem que marcar combinar com Deus. Mano, ele... Boa. Bora. Tu acredita no aquecimento global, cara, em pleno 2025? Olha, não sou nem eu, sou a NASA, né? Mas a NASA mente. É a NASA, do país que você considera como referência de democracia e de liberdade. Você sabe o que significa NASA em hebreu? O que significa NASA em hebreu? Significa enganar. Então, peraí, então quando a NASA diz... Mas Peraí, é verdade, não, mas peraí, não, peraí. Não, vamos... Mas chega de palhaçada, chega de zorra total, vamos conversar. Mas é verdade. Não, peraí, vamos conversar. Mas um pouco importa o conceito etimológico da palavra. Mas vamos lá. Bom, aí você questiona pra terra da liberdade. Mas vamos lá. Você tá dizendo então que a NASA mente quando ela diz que de 93 pra 2018, o nível do mar subiu em mais de 8 centímetros. Mentira. Em que ela diz em que só ano passado, 0,59 centímetros subiu o nível do mar no mundo todo. Mentira. A NASA mente? Mente. Nem a gente também não foi pra Lua, não, porra nenhuma. Difícil. Mas aí você entende que fica difícil? Aquelas filmagens da Lua são muito fake, mano. São fake. Parece o episódio do Chapolin dos Aerolito, velho. Mas vamos lá, então qual que é o objetivo prático? Verdade. Tem umas fotos, cara, que eu vejo na internet assim, né, da Lua, eu fico, mano, será que é verdade isso aí, mano? Ou aquele negócio, já viu o vídeo na internet, ao vivo, sol, algumas coisas assim? Falam que o sol é branco. Então por que, caramba, na gravação, que tá o satélite no céu, né, não tem a atmosfera, o sol tá amarelo? E a teoria dos 3 sóis? O vídeo, mano. Já vi. É horrível, mano. Qual que é o objetivo? É muito feio. Mas qual que é o Sai objetivo? purpurina do negócio quando explode, tá Qual que é o ligado? objetivo prático? Quais são os interesses econômicos ou outros quaisquer por trás da NASA mentir o aumento do nível do mar? Porque existe uma agenda corporativista ambientalista do ISG, que é usada pra controlar que as grandes corporações usam pra controlar as empresas no mundo inteiro. Como que elas ganham dinheiro com essa informação falsa, supostamente falsa? Porque se você tem, você convence a sociedade de que a gente tem que salvar o mundo e que a única forma de salvar o mundo é todo mundo obedecer à regra do ISG. Nisso você cria um padrão de comportamento das empresas e aí você promove apenas as empresas que seguem esse padrão e pune as que não seguem. Ou seja, você criou uma ferramenta corporativa de escolher quais empresas que estão associadas à máfia global vão dar certo e quais empresas que não se associarem vão dar errado. Então você obriga todas as empresas a seguirem essa pauta ISG para ter um controle corporativo global, para que todas as empresas sigam o mesmo roteiro, que é o que elas fazem. Mas se elas dissessem que o nível do mar aumenta, o Jorge Soros ia ganhar menos dinheiro? Esse é o meu ponto. Se ele dissesse que, de fato, o nível do mar não aumenta, ele ia ganhar mais dinheiro? Então, a questão é... Ou menos dinheiro? A questão é, eles muita usam a pauta coisa. ISG para... Cara, muita coisa na questão assim, evita pra controlar ou evitar alguma coisa. A gente não sabe, cara. Tipo, como que a população agiria se soubesse que existe tal coisa, que isso, aquilo é mentira. Cara, pode acontecer muita coisa. Então eles estudam tudo isso, cara. Os caras não é burro, mano. Os caras não é burro. Controle ideológico político das empresas. empresas. Mesmo você, tá? Porque pra mim é quase que uma experiência antropológica, entendeu? Porque eu realmente quero entender. Mas você conhece a ESG, você sabe o que é? ESG, que são políticas para as empresas poderem ter um desenvolvimento sustentável. E você acha esquisito que todas as empresas seguem a mesma política, a mesma agenda. Isso não é uma ferramenta de controle? Mas por que você acha negativo? Mas que bom que é uma ferramenta. Mas que bom que é uma ferramenta de controle que inclusive estabelece para pequenas e médias empresas que também mantêm esse tipo de política ESG. Mas você entende que você não se trata só das grandes corporações. Mas a legislação ambiental, inclusive no Brasil, é muito rigorosa. Inclusive, eu acho que a legislação ambiental no Brasil é muito rigorosa comparada à legislação da França, que desmatou 90% das florestas. Eu concordo com isso. Eu entendo que existem interesses estrangeiros por trás de políticas de ESG falsas em países como o Brasil. Mas o que isso objetivamente tem a ver com se o nível do mar está menor ou maior em 8 centímetros? Porque justamente esse é o meu ponto. É justamente a desculpa que eles precisam para que dá tanta força a essa pauta. Porque se você não implementar ISG, a água do nível do mar vai subir e todo mundo vai morrer. Sigam o ESG, senão vocês vão destruir a terra, seus malditos. Me obedeçam. É isso? É isso. É isso, porra. É simples. Tá, mas eu quero entender por que... Porque eles querem controlar. Mas por que o Jorge Soros tá ganhando mais grana com essa porra? Porque ele controla o ESG, cacete. Mas a política de ESG... Utilizado pelas... Eles... Valeu. Tudo bom? Então, eu creio que o aquecimento global, ele existe sim, mas não da maneira que todas as pessoas elas pensam. O aquecimento global ele existe como um meio de manipulação utilizado pelas elites globais para a construção de um cenário geopolítico mundial onde as pessoas passam a ter medo do aquecimento, medo de um apocalipse programado. Né? Isso é uma narrativa apocalíptica. Total. Né? Total, uma narrativa apocalíptica. E colocando, impondo esse medo nas pessoas, as pessoas assim ficariam mais fáceis para serem manipuladas para aceitar qualquer coisa. Porque a pessoa com medo, ela sai direto querendo fazer qualquer coisa. Tem um livro excelente sobre isso, Psicose Ambientalista, de Dom Bertrand, que explica a farsa que é o aquecimento global tal como nós conhecemos. É isso aí, boa, concordo. Boa. Eu levantei a mão pra ele sair, né? Monark, Vamos na polícia. No aquecimento global, né? Eu vi no último podcast ali. Você acha que ele é o vendido? Ele parece ser um cara tão legal, tão gente boa. Talvez ele seja iludido. Mas ele não é burro. Não.
Ele não é burro, não. Você acha que quando ele vai lá ver a transmissão do foguete lá, ele... Eu acho que ele faz parte do ambiente científico, e o ambiente científico tem as suas regrinhas, sabe? Ele meio que não quer causar problema com a galera dele. Talvez, não sei. Eu não sei por que ele tem essa opinião, porque claramente o aquecimento global é balela. Eu tendo a acreditar que é balela também. É fácil. Mas eu gosto do Sérgio, eu não gostaria de saber que ele é um vendido. Eu gosto dele, mas às vezes ele tem uma opinião que a gente não concorda, só isso. Ele não precisa ser vendido. Só porque, é o que eu vim fazer aqui também. Só porque ele acredita na balela, entendeu? É direito dele, ele vai mudar de ideia. Ele vai ver esse vídeo aqui e vai falar, ih, ninguém acredita mais nessa porra. Vamos botar com o AF pra investigar lá as contas dele. Não, que isso. Obrigado. Beleza, Monark? Beleza. O homem não foi pra lua e o aquecimento global é uma farsa. Concordo. É isso mesmo. Eu acho que bom, senhor. Cara, uma das principais causas do aquecimento global é o consumo de carne, né? Porque o gado, ele emite muito CO2. Você acredita nisso? Deixa eu concluir. E as elites globais, cara, deram uma solução ótima. É comer insetos, cara. Você comeria grilo, cara? Não, fala um problema de comer inseto, cara. Tem muita proteína, cara. Tá falando sério? Tô falando sério. Jorge Soros, patrocina nós, cara. Eu sou fechado com as elites globais. Fala um ponto negativo de comer inseto. Gosto é uma merda. Mas você tem que comer pela nutrição, Monark. Tô de boa, fuma picanha, mano. A maconha é boa, que você fuma? É boa. A cerveja tem gosto bom? Eu não tô falando, mas isso é bom. Com metanol? Não, com metanol não é muito bom, não. Melhor sem, né? Não sei, assim. Mas você não comeu um grilinho frito? Pra experimentar pra ver qual Mano. é. Mas eu não viveria de grilo, não. Cara, mas tem uma barata aqui andando, quem Pô, quiser. Fazer coisa que eu gosto, eu gostaria de fazer. Você acha que os grilos, eles têm liberdade de expressão? Eles têm. Já viu o grilo em um minuto, velho? Sei lá. Quem ninguém levanta a mão? Peraí, ó. A quinta afirmação é, não existe liberdade de expressão no Brasil. De novo esse... Falando... Pode ir? Falando um pouco mais sério agora, Monarcão. Eu concordo com você em algumas coisas. Eu acho que o nosso judiciário comete sim abuso de poder, né? Não respeita o devido processo legal. Teve várias contas lá no Twitter, Instagram, que foram deletadas pela simples vontade do Xandão. Mas, Monark, de verdade, você é muito exagerado, muito sério com isso. Você foi condenado por quê exatamente aqui no Brasil? Por chamar o Flavinho de gordo. E teve um processo legal que foi arquivado depois. Não, eu fui condenado pra cadeia na primeira instância, na verdade. Mas teve um processo judicial por trás disso, não teve? É porque no Brasil existe o crime de injúria, né? No Código Penal. O processo do Dino é totalmente legal. Os processos que foram fraudulentos, na minha opinião, foram dos inquéritos do Alexandre de Moraes. Que assim não seguiram o devido processo legal. Quando você fala, o Brasil é uma ditadura, eu acho que é um exagero, cara. Porque sabe que em 1964, pessoas eram torturadas naquela época, Monark. E hoje em dia não tem tortura hoje em dia? Cita um caso aí. Ué, o próprio Oswaldo Eustáquio, que ficou paraplégico na cadeia. Eu acho que esse caso é mentira, que foi o caso que você falou, acorda, não foi? Não sei, ele tá paraplégico, né? O próprio Daniel Silveira, que foi impedido de tratamento da perna dele, a perna dele chegou a gangrenar, ele é privado de ver a sua família e tal, porque ele deu uma opinião, isso é tortura na minha visão. Eu entendo que nossa liberdade de expressão, ela tá tendo certos ataques, tá sendo privada, mas a gente tem mecanismos pra lutar contra isso, por exemplo. Se o Alexandre de Moraes tá acima da lei. Tem eleição do Senado, cara. Mas é tudo controlado pela elite. Mas você consegue ser meio derrotista? Cara, já era, acabou, não tem solução. Você vai fazer o quê, pô? Eu tentei, os caras me expulsaram do país e vocês deram risada na minha cara, porra. Eu não dei risada na sua cara, Monark. Ainda me chamou de vários nomes, não tô falando de você especificamente, né? Mas eu tentei. Onde que tem liberdade de expressão, então? Nos Estados Unidos? Na China? Então tem que ir pra Lua lá pra ter liberdade de expressão? Acho que é o único jeito. Então não tem solução. Se existe a Lua, né? Eu queria que tivesse liberdade de expressão, mas infelizmente... Qual que é a sua solução, então? Quebrar tudo, destruir tudo, explodir? A minha solução é justamente não se calar, mostrar, não ter medo de falar o que tá acontecendo pras pessoas e, eventualmente, tentar convencer o máximo de números possíveis de pessoas. Você acabou de falar que tem que fazer acontecer. Valeu. Pois é, valeu. Fala, Monark, tudo bem? Meu nome é Nick. Valeu, Nick. Monark, você fala que não existe a liberdade de expressão, né? Não, o Estado não respeita a nossa... Gente, pelo amor de Deus, o Nick aqui, ele é homem, nasceu homem, ele é casado com uma mulher, ele tem filhos, tá? Antes que fiquem zoando ele, porque, cara, eu tava conversando com ele, mano, o tanto de gente que... Eu falei pra ele nem olhar pra isso, porque aqui na internet é super normal as pessoas te xingarem por nada. Às vezes, beleza, você comete alguma coisa, você fala alguma coisa, alguma besteira, mas às vezes, por muitas das vezes, também acontece de, cara, você não fez nada e ter ódio gratuito. Então... parem de zoar o cara, mano. Eu falei pra ele, pô, use isso a seu favor. Que falam que ele tem voz de mulher. Que ele é trans. Aí, postaram até um vídeo assim, é trans. Aí a mulher dele falou, então vou postar a foto dele pelado pra vocês verem. Nossa liberdade de expressão. Legal, mas você tá aqui hoje nessa mesa falando um monte de merda e ninguém tá te prendendo nem te acusando de nada, pô. Ainda? Então, mas você tá tendo liberdade de falar, pô. Entendeu? Eu fui perseguido, pô. Não, mas você já foi perseguido. Eles tiraram meu dinheiro, barraram as minhas contas. A liberdade de expressão significa você poder falar sem nenhuma punição estatal. Então, mas... Como eu fui punido pelo Estado por falar, então a minha liberdade de expressão não foi respeitada. Mas a partir do momento que eu cometo um crime... Mas eu não cometi. Não, eu tô falando assim, um exemplo. Se você tá falando que a liberdade de expressão, ela precisa existir, a minha liberdade de expressão, você falou que pode ferir ou ouvir coisas que eu não gosto. Então eu posso ser racista, eu posso cometer algumas injúrias contra alguma pessoa. Você teria esse direito na minha visão de liberdade de expressão. Então, eu acho que isso não é correto, cara. Porque quando você fere o outro, isso é contra a humanidade, pô. Não tem nada de humanismo. Você já feriu o sentimento de alguém? Qual que você falou? Já, e eu pedi perdão. Mas você deveria ser preso por isso. Não deveria ser preso. Mas eu tô falando sobre uma fala que de repente é pública, gera opinião e influencia outras pessoas. Mas você tá falando que eu ofendi alguém com algo que eu falei e eu devo ser preso. Você já ofendeu alguém por algo que você falou. Não sei se deve ser preso, mas deve ter consequência sobre as nossas falas, pô. As nossas ações têm consequência, como ele falou. Eu fui lá no MST lá e acabei apanhando do cara. Mas essa é uma consequência que deveria acontecer? Não é que deveria acontecer, mas muitas vezes acontece. Então, mas acontece. Por exemplo, você vai fazer sexo com uma mulher. Você não usa camisinha, um exemplo. Você pode ocorrer muitas consequências diante desse ato, pô. Normal, essa é a vida. Exato. E pode não acontecer. Pode engravidar. Então, mas eu tô falando, é uma situação de mão dupla. Pode ou não acontecer. A nossa vida é 50-50. Como você falou, tipo, tem gente que vai pra aí, ele foi lá evangelizar e foi respeitado o direito dele de evangelizar e você não foi respeitado. Então, 50-50. Tem hora que você dá sorte e hora que dá errado. Mas a liberdade de expressão, de qualquer forma, ela existe. Você tem como falar e o que você pensa de alguma forma. No entanto, você vê um monte de meme que é meme racista, que é meme que prejudica o outro. Você vê hoje página do Instagram sendo denunciada.
Eu também eu sou contraditório. Eu falei pra ele, né? Ele não tinha ainda ido no nick. Eu falei, cara, vai lá, vai sua vez lá, tal. Aí ele vai e levanta a mão, né? Você vai entender. Caso por causa da pedofilia que tá acontecendo. E de alguma forma, eles têm liberdade. Por exemplo, eu já fiz denúncia sobre Instagram que tava propagando pedofilia, e esse Instagram não foi cancelado, pô. É uma liberdade de expressão que ele tá tendo. E que você concorda. Não, mas então, de alguma forma, há liberdade de expressão. Então, como eu disse, existem pessoas que se expressam livremente no mundo, no Brasil, inclusive. A questão de não haver liberdade de expressão é que, juridicamente, o Estado tem o poder de te punir se você falar algo que o Estado não gosta. Por isso, se é verdade, não existe liberdade de expressão no Brasil. Porque o Estado, a qualquer momento, pode punir por algo que você disse. Não quer dizer que todo mundo que fala com alguma coisa é punido. Só quer dizer que o Estado não está respeitando a liberdade de expressão. Por isso que não tem liberdade de expressão. Mas se a liberdade fere o outro não tem como se defender, não seria o Estado pra proteger esse cidadão? Você tá querendo que ninguém possa falar algo que incomode alguém. Ou seja, tudo que eu falo, tudo que as pessoas falam, nunca pode ofender o sentimento de alguém. Entendeu? Não, eu não tô sendo politicamente correto aqui. Não, mas eu tô falando assim, a partir do momento que... A gente ofender o sentimento das pessoas. Tipo, ainda mais se você tá fazendo vídeo pra internet, onde o seu público são milhões e milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas. Eu vou falar uma coisa que, sei lá, 100 mil pessoas vão gostar e 100 mil pessoas vão odiar, entendeu? Então, não tem como eu controlar quem se ofende. Obrigado. Monark, você acredita que existe liberdade de expressão? Não, foi justamente o que eu falei. Eu vou te provar que existe. Diga. Se você me permite, eu vou usar aquela famosa fala sua que foi o fim do seu tempo no Flow. Tá. Não é o que é falado, é quem fala. Então a liberdade de expressão existe, porém ela é seletiva. Se você... Não é quem fala, é quem é. Não é o que é falado, mas quem. Eu já tinha visto falar disso aí antes, que assim, às vezes, tipo, você fala alguma coisa, às vezes não dá nada, mas depende de quem tá falando, né? você se juntasse com os lacradores da Globo, você não teria sofrido aquela pressão que você teve pra você sair. Então, Globo. a liberdade existe. Depende do... Existe pro Lula, existe pra eu essa não, galera. Eu não você levantei só a mão. está, segundo eles, do lado errado da força. Por isso que você é perseguido. Tá bom, eu concordo com isso. Mas não é que a liberdade de expressão existe. Ela existe pra quem tem poder. Mas pra quem não tem poder, eles decidem o que você fala ou não, né? Existe, mas é Por que seletivo. tá levantando a mão? Só existe pra quem fala o que vai de encontro aos interesses deles. Estado, concordo. Correto. Isso, por isso é errado. Qualquer um poderia falar. Inclusive pessoas que não são pro governo, pro Estado, pro O que ele tá falando Inclusive, é correto. Você tem a liberdade de expressão e falar que o Flow era muito melhor quando você estava lá expressando suas opiniões. Obrigado. Júnior chama o Monark pra ser co-host. Valeu. Batendo palma de novo. Oxi. Boa. Vai lá. Então você sempre fala que não existe liberdade de expressão, né? Não existe, não. Então cite alguns exemplos de coisas que você não pode falar ou que ninguém pode falar aqui no Brasil. Cite alguns exemplos. Tudo bom? E aí, tudo bom? Beleza. Bom, acho que ninguém aqui discorda que não tem liberdade absoluta de expressão no Brasil, porque não tem mesmo, né? E não tem em nenhum lugar do mundo, né? O que a gente tá discutindo é se deveria ter uma liberdade de expressão irrestrita ou não, né? Sim. Então, eu defendo que tem que ter uma liberdade restrita. Então, por exemplo, as coisas que você falou da urna, você não poderia falar nem nos Estados Unidos. Você acompanhou o caso da Fox News e do Tucker Carlson? Não pode. Você acompanhou esse caso? Então, mas daí a Dominion, que é a empresa de urna lá dos Estados Unidos, foi lá, processou a Fox News e o Tucker Carlson, e eles pagaram bilhões porque foi mostrado que eles sabiam que as urnas não tinham nenhum problema, e mesmo assim divulgaram informações falando que elas tinham problema. Eu confio na Fox News nesse caso aí. Mas tem mensagem vazada deles falando que as urnas não tem nada de errado, que eles estavam fazendo isso só por audiência, inclusive falando mal do Trump, falando que o Trump era um idiota, que eles não gostavam dele, e estavam falando isso só pra ter audiência. Mas eu acho que é direito da Fox News falar o que eles quiserem. Se eles quiserem falar que eles não acreditam nas urnas, eles podem falar. Eles deveriam poder. Mas eu entendo que a liberdade de expressão plena não existe em lugar nenhum, de verdade, nem nos Estados Unidos. Mas eu acho isso um erro, entendeu? Só porque as coisas funcionam de um jeito agora, de um jeito ditatorial, autoritário agora, não quer dizer que não seria melhor se não fosse assim. Mas, por exemplo, você foi cancelado durante o Flow por uma onda mais de identitários, uma onda mais de esquerda, né? Você defende a liberdade deles mesmo assim, mas se eles defendem uma campanha de cancelamento pra destruir a sua carreira, por que isso tem que ser permitido de acordo com a liberdade de expressão se ela tá destruindo toda a sua vida? Não tem que ter um limite pra que ela não seja instrumentalizada dessa maneira? Cara, qual é o problema do limite? O problema do limite é o seguinte: qual é o limite? Quem decide qual é o limite? Quem vai julgar tudo que é dito pra falar aqui passou do limite ou não, entendeu? E qual é o limite exatamente, entendeu? Esse é o problema. A partir do momento que você coloca um limite na liberdade de expressão, você obriga o Estado a criar um aparato regulador do discurso público. E aí o Estado vai ter que fiscalizar tudo que a gente fala, e se ele perceber que a gente falou alguma coisa que o Estado não gosta, ele vai ter o direito de prender ou punir a gente. Não, a gente vai ter que questionar, vai ter que Eu analisar. não quero o Estado com esse poder todo. Mas isso acontece pra todo tipo de lei, por exemplo, liberdade de ir e vir. Mas como é que a gente vai analisar onde o cara pode morar ou não? O cara tá debaixo da ponte, o cara tá na rua, você quer deixar o cara lá pra sempre, ninguém pode mexer nele, o cara pode invadir sua casa, tem um limite. Não, a questão é, eu não acho que na fala, na opinião, o Estado deva decidir o que pode sair da nossa boca de voz, de ideias, entendeu? Eu acho que ele não pode controlar o nosso cérebro e dizer, não, você só pode pensar isso, você só pode acreditar isso, você só pode falar isso, porque eu tenho a minha regra do que pode ser dito ou não e você fugir dessa regra. Eu acho que o Estado não deveria ter esse poder. E eu acho que quando ele tem esse poder, a elite que controla o Estado consegue esmagar qualquer tipo de movimento democrático, qualquer tipo de soberania popular. Mas na prática o que tá acontecendo é o contrário. Essas pessoas que têm o direito de determinar o que pode ou não ser falado, estão usando isso pra tentar censurar a gente, mas de uma maneira de dizer que não, estamos protegendo você de falar como uma forma de proteção. Você vê o jogo, né? Tipo, não, eu tô calando todos vocês aqui, mas é pra proteger vocês. Fica tranquilo. Eu tô tirando as suas liberdades, mas é pra te proteger, é pro seu bem, entendeu? Eu vou te dar um remédio que eu não sei a eficácia direito, eu vou te obrigar a tomar um remédio, mas é pro seu bem, porque eu sou Estado, eu amo você. Mas na prática, cara, bom, o Monark tá bom em argumento, hein, mano? Na mano? hora de alguém ameaçar outra pessoa, na hora que uma fala leva uma ação concreta que leva um dano a uma pessoa. Então, no caso de ameaças, eu acho que pode haver uma investigação se houver uma ameaça. Mas aí é um limite
que você tá dando pro Estado poder decidir, não é a mesma coisa? Que você falou que não pode dar, porque daí vai ter no futuro uma ditadura imensa. Mas veja, deixa eu concluir. Eu acho que no caso de uma ameaça, pode o Estado averiguar se a ameaça, é crível, ou seja, a pessoa realmente tem intenção de fazê-la, e segundo, meio, se a pessoa realmente tem meio de fazê-las. E terceiro, se ela pôs em prática o que ela ameaçou, entendeu? Se o Estado analisar que essas 3 coisas são verdadeiras, aí sim ele pode pegar essa pessoa e retirar preventivamente. Mas não foi porque ele ameaçou alguém, foi porque ele ameaçou, tinha capacidade de cometer o que ele ameaçou, tinha feito um preparo para fazê-lo. Mas exatamente o que você falou que não deveria acontecer, do Estado poder avaliar, por exemplo, no caso do cancelamento que aconteceu com você. Mas o ato de você ter preparado o assassinato do cara, não de você ter ameaçado necessariamente. Não, mas se você fala alguma coisa que leva a um crime violento... de morte infinitas vezes, me chamaram de todas as coisas, falaram que eu tinha que morrer. Mas se você morresse, a pessoa que te ameaçou seria responsabilizada. Nenhuma das pessoas foram presas, nem você. Graças a Deus. Por isso que prova que as pessoas podem falar, mesmo me ameaçar de morte, tá vendo? Verdade, ele passou, mano, muito perrengue. Cadê essas pessoas que foram presas? Um monte de gente me ameaçou de morte e eu não morri. Mas não morri, você tá entendendo? Eles falarem as merda deles, eles falarem as coisas deles, não significa É por causa do quê? Porque tem gente que acha que vou ameaçar ele, dar um medinho nele, vou falar. Já viu gente mandando foto de arma assim, pega no Google? Cara, a pessoa, tem gente que fala por falar, tipo, não gosta da pessoa mesmo pra gerar um medo, mas muitas dessas pessoas não têm coragem de fazer isso. Então, mas aquilo, né? As pessoas falam também achando que é impune de crime. Não vai acontecer nada comigo porque tô aqui na minha casa, é impossível me achar. Mentira. Entendeu? Então eles têm a liberdade de falar, na minha opinião. Oxi, deu um gancho pra ir. No Brasil, ela é seletiva, sim. Acho que todo mundo consegue concordar com isso. Até quem discorda disso, na verdade, cansei já disso aqui. Não porque realmente acredita no que tá falando, Tava mas lá. porque tem que seguir uma determinada agenda. Então, primeiramente, uma questão que eu coloco é: por que você foi condenado por chamar o Flavinho de gordola? Foi isso? Foi a única coisa que você falou. Chamei de filho da puta também. Bom, a questão do gordola é uma constatação da realidade, né? Ser gordo, ser magro, não dá pra chamar ele de magrola. Tudo bem, Flávio Dino, não faça nada contra mim. Mas vamos lá. Todo mundo com medo lá. Por exemplo, pode subir num evento político, com um microfone na mão pra milhares de pessoas ali e falar, por exemplo, que tem que puxar um ministro do STF pelo cabelo, como ele fala do ministro Fux. Ele cita nominalmente o ministro ainda. Ele fala que tem que ser agressivo, que tem que ter ódio dos ministros, que tem que puxar ele pelo cabelo, que é uma agressão física, e nada acontece com o Jones Manuel. Inclusive, tá aí sendo cooptado pra, quem sabe, ser presidente da República, ser deputado, enfim. É completamente errado. O Ian Neves também, ele chega num podcast e pode falar em letras claras, como ele mesmo disse, tomada armada do Estado. Por que não acontece nada com o Ian Neves? Por que não acontece nada com o Jones Manuel, que sim tem discursos que atentam sim contra a democracia? Eu não concordo com isso. O que você acha a respeito? Manuel, quem é esse tem o cara? direito de falar essas coisas, entendeu? O problema é, nós não temos o direito de falar as nossas coisas. Viu como é bolha? Eu vi outra pessoa falar desse Jones Manuel, eu nem sei quem é, mano. Né? Mas nem não deveriam ter direito de falar nem do nosso lado, nem do lado deles. Coisas absurdas, deixa eles falarem. Eu acho que tem que ser. Você acha que eu deveria poder falar que o Monark tem que morrer? Eu acho que sim. Tem que matar o Monark? Eu acho que você deveria poder falar que você gostaria que eu morresse. Esse é um ponto importantíssimo, porque no Brasil muitos esquerdistas hoje, eles usam desse discurso pra desmoralizar as pessoas, falam que são nazistas, que são fascistas. Se uma pessoa que não tem nada a ver com fascismo, com nazismo, vira óbito por causa dessas pessoas, elas têm que ser responsabilizadas também, criminalmente, por ter induzido a esse crime. Por que tirou ele? Não, porque o tempo acabou? Porque o tempo acabou. O cara foi bom, hein? Todo mundo deve ter o direito de se expressar. O cara foi bom na fala. Minha morte, me chamou de todos os nomes na internet. Eu não acho que o Estado deveria punir essas pessoas. Eu não concordo com as falas do Jones Manuel também. Eu não acho que é bom eles falarem essas coisas. Mas dentro da minha visão de liberdade de expressão, eles deveriam ter esse direito, né? É claro que eles não podem coordenar o assassinato de ninguém. Se eles falarem, mate as pessoas, ele tá ali e tal, e toque a arma e vai lá, as pessoas não podem promover e organizar o assassinato de alguém, entendeu? Valeu, esse aí foi o 30 contra 1 comigo e os meus 30 haters. Se você é hater, ou se você conhece um hater meu, manda pra ele, tá? Se inscreve aí no canal, dá os likes, faz todos os Paranauê aí. Faz os Paranauê aí. É isso, gente. Aqui no canal tem alguns vídeos, tá? Na questão do... Pausar aqui. Aqui no canal, gente, tem alguns outros vídeos. Hoje eu falo de outros debates, também dos bastidores daqui, tá? Aqui eu não falei muito não dos bastidores, mas tem vídeos onde eu coloquei fotos ali da galera, o Monark chegando ali acho que nem de Uber, ele foi andando. O cara chegou lá de boa, de chinelão, com uma cara de sono. É isso, né? Esse debate foi bem legal e, cara, ali, diferente do Paulo Marçal, da Martina, das bets, aqui não tem muito hater não, mano. Aliás, eu acho que, cara, dos 30, 25, na verdade, pessoas ali, acho que 2, no máximo, ele não gosta dele. Porque a maioria, mano, gosta dele, tá ligado? Não concorda com tudo que ele fala, mas gosta, pô. Pô, o Monark é muito gente boa, mano. De verdade. Bom, deixa eu colocar a câmera em mim. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixa eu ir pra trás. Poxa, tá tendo fogos hoje. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado se você chegou até aqui, viu? Tudo isso aqui. Minha opinião sobre a minha parte. Também tava conversando aqui com um rapaz enquanto tava vendo aqui sobre a minha censura. Não é censura, né? Mas ter me cortado ali. Bom, deixa seu like aí, inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Inscreve no Little Nerd e no Pop Coffee. Os links estão aqui embaixo também, tá? Porque são meus canais principais. Desculpa o barulheiro, tá de madrugada, mas mesmo assim tá tendo barulho de fogos. Não sei porquê. Gente, nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau. Deixa seu comentário aqui sem me xingar, pelo amor de Deus. Tchau, tchau.